Gente, bom dia. Obrigada por estarem aqui no campus hoje. A gente vai falar de um tema muito especial e chamamos, quiçá, o maior expert do Brasil para nos dar uma aula de Firebase hoje. Então, vamos aproveitar esse momento. Eu sei que muitos de vocês atenderam os pedidos do Quinta e colocaram algumas perguntas no fórum para ele. Isso foi muito bacana, ele vai comentar. Então, muito bacana quando a gente tem essa troca também. Esse Startup School é o primeiro do ano e a gente quer ouvir de vocês que temas vocês querem que a gente traga. Então, depois da palestra, a gente vai mandar uma pesquisa perguntando se foi legal, pedindo feedback e também pedindo sugestões. Então, fiquem à vontade para falar para a gente o que vocês estão precisando aí, que a gente vai atrás. Combinado? Então, bom, eu sou a Fernanda, para quem não me conhece, trabalho aqui no time do campus. E hoje vamos ter uma aulinha de Firebase aí. Valeu a presença de todos. Quinta, o show é seu. Valeu, obrigadão, Fernanda. Valeu, obrigado por vir também, pessoal. Na plena quinta-feira aí, de manhã. Né? Deixa eu ligar aqui. Eu vou falar sobre isso aqui, inclusive. Enfim, pessoal, bom dia, tá? Então, oficialmente, bom dia para todo mundo. Até o convite veio do Google, falou, a gente está precisando conversar sobre Firebase e ver de uma perspectiva mais técnica em si, de falar de resolução de problemas, de dizer, olha, eu conheço o tal de Firebase, ok, estão me falando muita coisa e o que você pode fazer, só que o como. Né? Acho que é o principal problema da gente hoje, assim como eu também tive esse tipo de problema, não um problema, é um problema bom, né? A gente tem coisa a resolver, aprender um negócio novo, enfim. Eu sou um dos developer experts, a gente tem uma turma boa, aliás, tem muitos, parece que está todo mundo vindo aqui para São Paulo, vocês se deram bem nessa. Então tem muita pessoal legal. Para quem estiver preocupado em escrever, olhar, fiquem tranquilos, a palestra está aqui, ó, vocês vão poder ver depois, está sendo gravada também, mas está no Bitly, Firebase Campus Quinta, quiser olhar os slides depois, fiquem tranquilos, não precisa escrever muita nota. Eu sou professor, então a gente toma esse cuidado aí. Além disso, eu queria também deixar aí abertas as piadinhas. Meu nome é Marcelo Quinta, então já coloquei algumas aqui, estou acostumado a contar, né? Hoje é seu dia? Hoje é meu dia. Que dia vai ser a palestra? Quinta. Mas não seria quarta? Não, é quinta. Quarta é você. Palestra de quinta, categoria sim, grandeza. A palestra do quinta na quinta pronto. Deu start, agora é com vocês, tá? Passei a bola. É isso. Enfim, pessoal, vamos continuar aí. Antes de começar, não tem como eu agradecer. A gente recebeu mais de 25 perguntas, tá? Então, muito obrigado. Quem tiver aí, Gustavo, Madison, Hamilton, Alessandro, Patrícia, André, Eric, André Menezes, Igor Oliveira, Ednei, Eduardo, Hélio, Lorival, Renato, Bárbara, Miriam, Juan, Éder, Daniel, Jean e Pedro Parada. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo por ter mandado as perguntas. A pergunta da maioria de vocês vai ser respondida aqui. Se não for respondida aqui, eu vou entrar em contato com o e-mail, provavelmente hoje ou ainda amanhã, para responder algumas perguntas mais específicas. Eu acho que não tem pergunta específica do Firebase que eu não vou responder aqui. Até acho isso bacana, mas isso não significa que vocês não vão poder também perguntar depois, tá? Então, quem quiser perguntar também, a gente vai deixar um espaço no final. Mas vamos lá. Firebase não é nada além do que, como a gente está vendo aí, vamos falar de teoria, né? É o software como serviço na nuvem. O pessoal brinca, né? O que é a nuvem? Não, a nuvem é que você está colocando o seu código no computador de alguém. Se alguém, geralmente, é uma empresa, Amazon, Google, etc. O Firebase, é um serviço também disponível, em vez de você ter todo o seu back-end, resolver isso, aliás, mesmo se o seu back-end está na nuvem, mas a gente vai dar também vamos dizer assim, a responsabilidade da solução e da lógica para esse serviço resolver para a gente. Que começou, aliás, como um DB, essa sigla bonita. Essas siglas eu acho importante passar, porque muita coisa que a gente vai procurar na internet, principalmente para mim que tive no início aí dessas brincadeiras, sobre desenvolvedor móvel já faz 10 anos. E eu ia procurar, e como tem muito, vamos dizer assim, muito histórico de tudo quanto é tipo de software, fica difícil filtrar no Google, né? Tanta informação lá que está disponível. Então, se vocês olharem DBAS, né, Database como serviço, também é outra coisa que está disponível. Aí depois o pessoal entrou mais na vertical ainda. Que vertical que é essa? O back-end como serviço.
Ou seja, não é só o banco de dados. Tem outros serviços que eu também vou disponibilizar para você utilizar aqui. Não só como um banco disponível que faz muita coisa, né? Como aquele Couchbase, por exemplo. Aí o pessoal foi para o MBAS, Marcelo, sopla de letrinha. O M, aí a gente já conhece essa palavrinha, né? Que é o mobile. Então é o banco de dados, seu aplicativo, tudo isso na nuvem, tudo isso disponível para você poder utilizar. Essa é a palavra, vamos dizer assim, que hoje está sendo mais usada, ou mais clara para quem está querendo trabalhar com isso. Eu quero procurar, por exemplo, outros. Né? Tem uma lista aí, aliás, tem alguns aí que foram para o Beleléu, né? Para quem conhece já sabe, a gente vai falar sobre isso. Eu passei a experiência com um aqui. Então, a gente teve o Parse, Cumulus, para quem não conhece, também faz mais ou menos a mesma coisa. AnyPresence, Kinvey, esse pessoal aqui que deu um nome maravilhoso, super criativo, Backend, com um símbolo muito bom, nunca usei. O Fabric, vamos falar sobre ele agorinha também, né? A gente viu notícias aí legais. Olha o Firebase, né, no início. Marcelo, essa não é a logo? Era a logo. Quando a gente conheceu o Firebase, essa era a logo dele, né? Parecia que o bichinho do Mozilla entrou num banco de dados e ficou loiro. Esse era o início do Firebase e muitos outros. A gente chegou até a fazer um estudo na universidade lá, a gente tem softwares rodando. Da última vez que a gente fez um survey, um estudo sobre os tipos de software, a gente contou 17. A gente estudou as funcionalidades, a gente testou alguns limites deles em relação, principalmente à price e também à questão de desempenho. E esses aqui são os que a gente olha, esses aqui são interessantes, ou foram interessantes na época, né? Por exemplo, o Parse, grandão, Facebook investiga. Inclusive, acho que essa logo é até a nova, né? Essa logo aí não é a primeira, não. Às vezes vocês podem conhecê-lo por uma carinha diferente, né? E ficou famoso pelo Parse. Eu mesmo usei o Parse no passado. A gente usava o Parse principalmente para banco de dados e ele tinha uma funcionalidade lá de pushes já integrados que até quem não era da área de TI conseguia facilmente pegar lá, dizer, não sei se alguém já fez isso, mas sei lá, escolhia o público, mandava e parecia, nossa, era fácil. Era tão enjoado, a gente tem também que resolver. Não, você vai ter que fazer um sistema aqui de enviar o push. Não, está pronto. Vai lá e se vira. Não, assim também não. E o Parse ficou famoso. O problema é que mais ou menos, eu acho que em setembro ou outubro, né? Não, novembro de 2015, a gente recebeu uma ligação, né? Vai parar. Vai parar quando? Em janeiro de 2017, 17 de janeiro de 2017. Eu lembro da data muito bem, porque eu tinha softwares rodando na época. Aí todo mundo, e aí? Ferrou? Não, o Parse aliás, isso que é interessante, tem uma grande empresa por trás, porque foi um suporte muito melhor mesmo assim. Olha, a gente vai deixar o Parse código aberto, a gente tem um plano, vocês têm tal data para pegar o banco de dados, tal data para fazer tal tipo de serviço, integrando com outros. Né? Tanto é que muita gente fala que, na verdade, o fim do Parse, ele não fechou um ciclo, ele abriu um novo ciclo. Que ciclo é esse? De várias outras empresas que, a partir desse modelo, a partir até do código do Parse, toda a API, puderam até criar. Tem até a empresa de São Paulo, eu esqueci o nome. Se alguém é da empresa daqui, por favor, aproveite e faça propaganda. Se bem que está no Google, no Firebase, o pessoal vai dar uma chicotada em vocês. Mas, de qualquer maneira, existe aqui uma empresa que eu sei que faz a mesma coisa que o Parse, ou seja, ela estendeu o Parse com o mesmo serviço, então o pessoal precisou quase que mudar pouca coisa. Oi? Isso, Back4PP, obrigado, exatamente esse o nome. Então, a gente também fez isso. Igual eu ajudei um colega que é o Edson. Né? Na verdade, ele contou, eu vi algumas coisas e falou, posso fazer a mesma coisa. O Edson tem um maior aplicativo de Bíblia, aliás, para o iOS, né? que é o Pocket Bíblia. Aí ele foi e a gente estava fazendo outra coisa lá, ele, olha só o que eu fiz aqui. A gente fez no Back4App, aí ele mexe na mesma interface lá, na verdade, do Parse, etc. Foi interessantíssimo. Então, olha, morreu, mas ele entregou um serviço que o pessoal continuou utilizando e com tranquilidade. O Edson mesmo, ele chega a ter 4, 5 mil usuários simultâneos rezando no aplicativo dele. É o maior do Brasil, não é por acaso. E é muito bom. Quem quiser conhecer, aliás, depois, olha, o Pocket Bíblia aí, está inclusive querendo rodar agora melhor no Android. Mas enfim, ficou famoso, é interessante, abriu um mercado muito mais do que fechou, né? E depois o Google entrou nessa história, né? Falou, a gente ama back-end. Eu amo back-end, claro. Por quê? Porque eu virei desenvolvedor móvel e muito nessa vertical, né? Também mexo com iOS, etc.
Eu parei de mexer com back-end. E falou, faz alguma coisa, faz um protótipo, a gente precisa fazer uma POC, uma prova de conceito. Faz o back-end. Posso fazer, mas não vai sair na mesma velocidade. A gente espera que uma prova de conceito geralmente seja rápida, né? Você consiga, vai lá, vai resolver. Eu preciso fazer um POC na universidade. Com que dinheiro? Como é que eu vou colocar alguém? Como é que eu vou achar alguém para poder... a gente tem alunos, mas calma, eles estão aprendendo. A gente tem que fazer umas coisas um pouquinho vamos dizer assim, com necessidade um pouquinho maior de entregar no prazo, né? Então, esses back-ends como serviço, para mim, também foram muito bons. Eu posso focar no desenvolvimento móvel. Mas o back-end não precisa? Não, precisa muito. Ainda há necessidade, a gente sabe que tem muita coisa que a gente precisa das pessoas rodando, e essa pessoa também do back-end, ela pode entender melhor como é que esses serviços funcionam até para configurar. Entender algumas coisas, alguma parte de host, né, que eu apanhei um pouquinho para aprender, porque geralmente quem faz esse tipo ou configura esse tipo de coisa é uma pessoa que está mais focada ali no back-end, entende como é que aquelas coisas funcionam, né? Beleza. E aí, não muito tempo atrás, alguém sabe do que é isso aqui? De onde vem essa imagem? Esse é o Firebase, não é o Fabric, as cores são do Fabric, né? Mas essa imagem do Firebase. Esse aqui, se não me engano, é de 2014. Eu lembro, eu já mexia com o Firebase nessa época. É o que ele tinha. Real-Time Database, User Authentication e Static Hosting. Então, já tinha algumas coisas já básicas definidas, né? E não sei vocês, mas eu conheci, eu tive interesse com isso a partir daqui, ó. Real-Time Database. Isso é legal, o banco de dados na nuvem sincroniza sozinho. Calma aí, suporte offline, opa, quero saber disso. E a velocidade a gente viu que é meio magia negra, né? Não que magia negra, sei lá, mas era muito bom. Então, esse aqui era o Fabric. Então, não muito tempo atrás já era bom. Fabric não, desculpa, esse é o Firebase, vocês me pegaram agora. Esse é o Firebase, né, que é o do inicial. Só que aí até que chegou um dia, tenha lá, inclusive o Firebase hoje é isso aqui, né? Google comprou, né? Aí até brinquei, coloquei essa imagem aqui, não foi por acaso, né? A gente conhece esse cara. O Firebase foi comprado pelo Google e falou, chegou aqui. O Google está fazendo o Firebase ainda mais interessante. Eu brinquei, é o posto Ipiranga do serviço do Google. Tem isso aqui? Está no Firebase. Analytics, Firebase. AdMob, Firebase. Google Cloud Message, não, agora é FCM, está no Firebase. É mais ou menos isso, né? Então, banco de dados, a gente vai falar um pouquinho mais de cada um, né? Mas é Real-Time Database, autenticação, Cloud Message, Storage, Hosting, Test Lab, até aquela parte de testar o código diretamente, ter o dispositivo lá, aquele hack de dispositivos, etc. Firebase. AdWords, App Invite, Dynamic Links, indexação, Remote Config, Notifications. Está tudo no Firebase. Isso que é interessante. Realmente a gente fala um back-end como serviço. Não é só um banco de dados como serviço. A primeira coisa que a gente tem que desgrudar, né, da cabeça em si. A gente está falando de banco de dados como serviço. E eu lembro direitinho desse dia. Para quem assistiu o Pestinha, eu sentia a mesma coisa na época, né? É você olhar e falar, nossa, Google comprou o Firebase para ajudar os desenvolvedores a fazer, principalmente na parte de real-time apps. A gente viu que foi o que chamou a atenção do Google, que era realmente bom. E não sei essa música com vocês, mas quando eu olho assim, eu ouço assim, falando, vou aprontar agora o negócio vai ficar bom, né? Igual o Pestinha, essa imagem, essa foi minha cara, né? Agora vai ficar bom. E não que era ruim, mas agora o negócio vai pegar fogo. E até uma parte boa, né, vamos assim, de ser GDE, que a gente teve acesso a muitas coisas antes, né? Então, até do atual, a gente tem acesso, a gente fala, vai ficar bom. E até que no Google I.O. do ano passado eles soltaram oficialmente, a gente pôde falar, a gente estava testando, fazendo assim, putz, tá bom pra caramba. Enfim, tem muita coisa legal aí. E agora, tocou a musiquinha de novo, só que eu fiquei assim, Pior que isso foi um bug do slide. Só que eu achei bom esse bug, porque no final tocou essa música na cabeça. Pra quem não sabe, o Google comprou o Fabric, que era do Twitter, né? O Fabric é muito bom, aliás, esses dias eu estava no campus do Google lá, eu estava mostrando a aplicação que eu tinha feito, como eu tinha feito. Aí, usei o Firebase e tal, só que para essas coisas de crash report não adianta. Eu uso o Fabric, porque é melhor. Para mim, para minha necessidade, para a maneira de eu rastrear, para eu, por exemplo, ter o beta, né? Para quem usa o beta, muito mais fácil você entregar um aplicativo para alguém testar, verificar as coisas, que é uma das partes, né? Aqui tá em algum lugar daqui, ou não tá, ok.
desse grid. Ela falou, o Fabric é legal. Então, e acho que tende a trazer muita coisa bacana para o Firebase. Isso aqui é um grid somente de serviço, que eu tirei um print lá do site do Fabric. Acho que tem muita coisa que vai trazer. O Crashlytics vai trazer muita coisa boa para o próprio Firebase. Tem a parte do Crash Report lá. Integração com o Twitter, eu coloquei esses negócios, não quis dizer assim, não vai ter. Mas eu falei, acho que isso... Eu não estou esperando que tenha, a gente não tem informação nenhuma. Isso aqui não tem problema de dizer, não tem informação nenhuma, falando nada pra gente. Mas, acho que vocês vão querer ajudar muito o Twitter. O Digits é bacana, né? Pra quem não sabe aí, o Digits você pode fazer coisa de SMS, validação de graça, hoje de graça, né? Amazon, eu acho que o Google não vai querer fazer isso. Eu não sei. Mapbox também, acho que não. Mapbox é uma solução de mapas, né? Vamos dizer assim, quase um concorrente do Google Maps, talvez. O Stripe também para mobile payments, eu acho que não. Mas tem vários outros serviços aí que eu acho que vai ficar legal. Vai ficar ainda mais bacana, porque o pessoal do Crashlytics realmente, do Fabric, realmente fez coisas interessantes aí, eles estão trazendo para cá. Então é bom de ficar ligado. Você já usa, acho que pode ficar tranquilo. Só a diferença que provavelmente vai colocar no Firebase, vai ter alguma dependência, eu acho, de Google Play Service, vai colocar no meio, vai ter que atualizar, enfim, vamos esperar, não dá para falar nada, né? Tudo que falar agora é suposição total. E ok, isso aqui, né? É onde a gente bate de cara. Eu vou usar o Firebase, quanto que é? O que é de graça? Por que o Google está dando isso de graça? A gente testar, né? Experimenta, se gostar, compra. Mas uma coisa mais já importante, desenvolvedora, ficar esperto nessa tabela. Não porque você vai estourar, vai dar problema, não. Entender como que funciona. Não é difícil se manter nos planos de graça, ou manter o serviço de graça, você cuidar direitinho dos dados. A gente vai até falar um pouquinho sobre como fazer isso aqui, tá? Mas é preocupar, saber que muitas coisas, não importa o tráfego, vai ser de graça. Analytics, FCM, Crash Report, e tem pelo menos mais umas 2, 3, a gente pode ir falando mais para frente aí. O host, né, com SSL, tudo por conta. Ele falou, mas calma aí, e as outras coisas? Não, a gente fica ligado. Conexões simultâneas, 100 no free. Né, e tem até um gráficozinho lá que você consegue saber os picos, você consegue manter isso. E uma pergunta que vem para a gente, já a primeira dica aqui em relação a entrar no Firebase e conhecer e se eu passar dessa cota aqui? Sei lá, tem 100 conexões simultâneas. Bati 100 conexões simultâneas. Daqui para frente, o que vai acontecer? Alguém sabe? Isso, ele só vai negar a 100ª. Daquele momento. Então, ele vai te dar 100 conexões simultâneas. Ok, ficou lá. Aí tem a 100ª, não deu. Mas alguém saiu, alguém desconectou. A outra pessoa, a próxima que tentar conectar, vai conseguir conectar. Então, nesse caso, funciona assim. A parte do storage. Do storage não tem jeito. Se eu aumentar, usar mais de 10 GB, e aí, a partir de agora, ninguém vai mais acessar os arquivos? Não, vai acessar. Só não vai deixar gravar. Isso depende, então, muito de cada uma dessas linhas que estão aqui. Então, a primeira dica estou com dúvida. Você vai lá na página de pricing do Firebase, logo embaixo tem um FAQ maravilhoso, gigante, cheinho de perguntas muito interessantes. Eu aprendi muito lá. Aprendi, inclusive, que para fins educacionais, acho que educacionais sem fins lucrativos, a gente tem o plano, se eu não me engano, Flame. A gente pode conseguir esse plano Flame, quase que eu falei Frame. Mas procurem saber disso, tá? Dê uma olhada no FAQ, só que se depende, como eu falei, depende muito do que você vai, ou o que você vai bater. Primeiro, se você vai conseguir bater, parabéns. Você provavelmente já está ganhando alguma coisa. Você tem mais de 100 conexões simultâneas. Mas o meu aplicativo não tem fins lucrativos. Então, beleza, pede o próximo plano, alguma coisa do tipo. Ou, porque assim, 100 conexões simultâneas, você tem alguma... Pessoas estão querendo usar a sua aplicação, pelo menos um pouco. Então, dá para brincar, ou pelo menos pagar alguma coisinha aí para poder melhorar, né? Enfim, entra numa parte do pricing, toda a resposta vai depender da linha, de cada linha. Uma dica aí importante. Ok, vamos parar de conversar de dinheiro, vamos parar de conversar de história, vamos falar de código, arquitetura, como é que a gente vai resolver cada coisa aqui. Tem um tanto de serviço, a gente sabe, tem uns de graça, tem uns aqui, como é que eu faço cada um deles? Ou onde que o Marcelo teve, ou das experiências que eu tive, né, que eu parei, eu travei, que não deu certo.
Muito que eu vou falar aqui, não sei nem se é, vamos dizer assim, a maneira canônica, a maneira totalmente correta, mas foi a maneira que eu fui lá e deu certo. Não que fez na gambiarra, né? E até a gente se preocupa, eu como professor me preocupo fazer da maneira correta, né? Engenheiro correto. Mas está lá, tá? Estou dizendo o seguinte, pode ter alguma coisa aqui que a gente pode melhorar, tá? Estou aberto a isso. Começando por tópicos. Vamos falar de primeiro geral, como um todo. O que é importante para a gente pensar? Desprenda do modelo comum. Que história que é essa? A gente está usando não o meu back-end. Não é o back-end que tem algum problema, eu falo, moça ou moço, muda aquilo ali. Implementa isso aqui. Não, é um serviço que eu uso. Se o serviço não tiver, o que eu vou ter que fazer? Eu faço, depois dou um jeito de integrar, faço alguma maneira de resolver isso. Ou, nossa, como é que eu vou modelar o banco de dados? É não relacional. Esquece tabela. Acabou tabela. Não vamos falar sobre isso. É difícil, a gente sentava no psicólogo, o que foi? Eu falei, não, o banco de dados é NoSQL agora. Não tem mais esse negócio de chave, vai ter redundância, vai. Nossa, dói meu coração ter redundância. Eu estou falando que para mim foi difícil, tá? Eu estou usando vocês de psicólogos. Mas o modelo comum realmente é o primeiro passo, gente. É abrir a cabeça e falar, vai ser diferente. Não significa que ele vai te restringir, mas você vai ter que mudar a cabeça e fazer algumas coisas específicas aí. Excedeu a cota, como eu falei, vai tranquilo. Entenda, e se excedeu a cota, parabéns. Parabéns mesmo, como tags, olha, tem um pessoal que está querendo usar a sua aplicação. A gente tem pessoas usando, você tem um produto que está rodando aí. Outra coisa geral, existe uma quantidade bacana de código auxiliar. O pessoal do Firebase, eles têm um código no GitHub, tem uma conta no GitHub cheinha de código. Foi uma das perguntas, né? Alguém me perguntou sobre Ember. Se eu não me engano, tem uma biblioteca aqui para isso também, tinha dado uma estudada mais ou menos. Então, você tem lá Firebase UI iOS, Polymer, Firebase UI Android, Reactifier, se não me engano tem de Node.js também. Tem muitas bibliotecas, feitas inclusive pela própria equipe do Firebase, dizendo, olha, a gente quer ajudar. O Google não fez lá o Google Support, para quem mexe com Android, Google Support Library de, sei lá, Recycler View, para ajudar a gente a fazer uma lista mais rápida, mais performática. Beleza, o pessoal do Firebase está fazendo também. E às vezes a gente esquece, a gente vai olhar só no código e fala, será que não tem um GitHub do pessoal? Ou procurar saber quem deles que está colocando coisa legal na internet. Enfim, a gente vai falar até disso no final, sobre referências do próprio pessoal do Firebase que está trabalhando nisso. Então, olha no GitHub do Firebase. Só procura lá, é um usuário Firebase mesmo, tem várias contas postando. Segundo ponto interessante, documentação em português do Brasil legível. Né? E legível é porque a gente sabe, a gente lê livro às vezes traduzido, né? A gente olha, não, o arcabouço não era framework. Aqui framework é framework. Então é bom. Eu não sei se é errado falar, mas eu acho estranho ver assim, arcabouço. Falei, vixe, a gente acostumou tanto, né? Então, documentação em português explicada, aqui mesmo, se eu não me engano, é para o envio de mensagem, como é que funciona o fluxo em si. Eu acho super interessante. Então, se você não sabe, você vai lá embaixo. Né? Geralmente ele fica abrindo em inglês. Você vai lá embaixo no cantinho, troca para o português. O único português que tem é o português brasileiro. São poucas linguagens, mas uma delas é a nossa. Então, valeu, Firebase. Valeu, Google. Não sei quem que eu... Obrigado para os dois. Ficar esperto também no... Isso aqui é importante para quem está mexendo com Android. Né? Eu passei por isso. Tinha até uma startup do Launchpad da classe 1, né, que estava com... Eles passaram a usar o Firebase e falaram, beleza, só que precisa, se não me engano, na época era Google Play Services 9. Então, alguns dispositivos que não puderam utilizar, falaram, a gente vai ter que fazer uma verificação antes. Se você dá um suporte a um dispositivo que é legado, um dispositivo antigo mesmo, então, fique esperto com isso. Ele vai ter que ter... isso que é um problema? Não. O dispositivo, aliás, todo o celular hoje tem, né? O celular que tem o Play Store vai ter o Play Service. Ou seja, no Brasil, quase todos. Até alguns xing-lings, alguns vão conseguir ter também. Mas é bom sempre ficar ligada com isso, que você olha e vê, mas onde está dando problema aqui? Como ele não tem isso? Não, depende da versão do Google Play Service, a gente geralmente não se preocupa com isso, mas já tive problema. E, aliás, tchau Gingerbread. Na última versão aí,
Versão 10.2 do Google Play vai começar a suportar menos a versão 9, 14, enfim. Descontinuar Gingerbread e Honeycomb. A gente sabe que vem diminuindo, graças a Deus, obrigado, né? Para quem é desenvolvedor Android sabe disso. Obrigado, largar esse Gingerbread. Que era difícil o suporte, conseguir rodar isso. Então, essa notícia agora que é recente, a gente sabe que também, nesse tipo de serviço, está começando a largar essas versões mais antigas, né? Vamos começar a brincar de Android 4 para cima, que é a nossa realidade hoje. Acho que eu posso até arriscar dizer que hoje é impossível você achar no mercado um Android 2.3. 3 você não vai achar. Mas Android 2.3.3, ou uma coisa mais assim antiga, você não vai ver mais para vender. Galaxy Y não tem mais. Eu acho que não. Senão está atualizado já, né? Então, fique ligados nisso aí, isso é importante também. 2 servers sempre é bom. A gente desprende, beleza. Mas assim, eu crio um servidor de Firebase. Se ele não atingir uma cota, eu posso usar. Beleza, vou criar 2. Um para desenvolvimento, é lógico. Então, a gente esquece disso, fala, estou usando como serviço. Cara, vai logo e cria lá o de desenvolvimento. Né, isso é muito importante, faz parte da parte profissional nossa, porque, por exemplo, o banco de dados do Firebase, gente, ele não tem rollback. Não tem lá voltar, estado anterior. Não, salvou, falou. Então, cria o banco de dados. Dá para fazer backup? Dá para fazer o backup. Inclusive, no plano, se não me engano, aquele segundo plano, ele faz uma vez por dia, mas é uma vez por dia, não tem como você pedir e falar, backup. Não, por enquanto ele não faz isso ainda. Então, criem, pelo amor de Deus, um banco de dados de desenvolvimento. Não vá brincar com isso, tá? Estamos aqui falando com profissionais. Então, façam isso aí. Não é muito difícil, muito diferente. Qual que é a diferença? A gente vai usar só um Google Play Service JSON lá. Eu não sei o nome exatamente do arquivo. Aquele arquivo que a gente baixa do Firebase, quando a gente vai lá adicionar a aplicação, a gente cadastra nosso aplicativo, ele fala, olha, tem um arquivo aqui que é o Play Service JSON. Coloca ele no seu projeto. Você vai ficar, às vezes, ter que trocar de um para o outro para poder ficar tranquila para rodar a sua aplicação. O que você pode fazer que é interessante? Muitas vezes eu queria testar alguma coisa, às vezes quero testar um bug. Ótimo. Pega o lote de produção, export, jogo ele inteirinho no desenvolvimento e mando ver. Testo, posso fazer a verificação, sem problema nenhum, todo mundo fica feliz, ninguém vê bug, ninguém vê nada. Então, é sempre interessante aí. E outra coisa importantíssima, aprendi com a história do parse. Facade Method, sempre bom para evitar dependência. O que é isso? A gente vai colocar ali nem aqueles design patterns Gang of Four, na época da faculdade, a gente olha isso, a gente aprende esse negócio, ou deveria ter aprendido. A gente tem uma classe, tem alguma coisa que está usando, né? Por exemplo, o Firebase. A gente pode, inclusive, substituir Firebase pelo nome que a gente quiser. Não aqui, não agora. A gente gosta do Firebase, então a gente vai manter o Firebase aqui. Mas se a gente está usando alguma coisa de terceiros, é sempre bom, até para a gente, vamos dizer assim, deixar clara a responsabilidade, o que eu estou chamando dele, ficar fácil fazer uma mudança, criar um facade. Então, você chama, assim como lá o pessoal do Java, né? Você tem lá o JDBC, não é que a gente chama para fazer as coisas? A gente não chama diretamente o banco de dados XYZ. A gente faz chamadas de JDBC. Ok, faça o mesmo aqui. Cria um método no meio. A gente fez mesmo aqui, até num projeto que a gente pode mostrar, que é lá da universidade, e onde, na verdade, é meu grande laboratório de Firebase. A gente tem os colegas lá que implementam também. Então, a gente deixa sempre o facete. Olha, tem que mudar alguma coisinha? Tá fácil, muda só nele. Sei lá, se Sergey, lá, o Larry, ficam loucos. Não gosto mais de Firebase. Acho muito difícil, até porque a gente vê cada dia mais investimento nisso. Mas se um dia largar, beleza. Nós, como desenvolvedores, como comunidade, como pessoa que tem que entregar um serviço, vai ficar menos complicado. Eu não vou precisar trocar tudo aqui na minha classe. Eu troco só aqui embaixo, na classe minha, que vai conversar com o tal do meu back-end como serviço. Acho que isso é muito importante. Eu digo isso porque eu me dei mal também na época do parse. Eu não tinha isso. Foi uma semana infernal, olhando, descobrindo Ctrl+Shift+F, né, que é aquela busca no projeto inteiro, olhando as coisas por um probleminha de arquitetura que poderia ser facilmente evitado. Então, preocupe-se com isso aí. Timeout é por sua conta. A web, iOS, Android, etc. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui mesmo foi uma que a gente fez.
na interface no Android lá. A gente criou uns métodos específicos, né? Dados recebidos antes do timeout, foi cancelado, deu timeout, cancelou. Então, as classes que trabalhavam a gente criou os listers, né? Só que também para timeout. O timeout é seu. Essa responsabilidade é sua, tá? O Firebase não vai ficar... Né? Ele vai te responder quando dá erro, quando dá algum problema, mas uma parte de tempo lá de espera, etc., é você. Você é responsável por isso. Então, faça isso, preocupe-se com isso e organizar essa maneira aí. Você fica, nossa, esse negócio aqui está... Não, ele já... Pode ser lá um problema com sua conexão. A gente está no Brasil, né? Eu tenho a TIM, eu sei o que é isso. Então, bem que a TIM está melhor, viu? Parabéns, TIM. Era ruim, está bom agora. Tá bom mesmo, é sério. 4G funcionou, consegui pedir Uber. Então, preocupe-se com isso. Outra coisa que você tem que preocupar, eu te falei, eu fiz um listener. Sim, vai ter listener para tudo. Não é aquela coisa assim muito... requisição, espera, vai estar aqui o resultado, ele vai bloquear o processo. Não, você está conversando com um servidor. Quase tudo ele vai lá no servidor e retorna. Como assim quase tudo? Às vezes ele vai pegar offline. Ele vai recuperar a informação que está no dispositivo em si. Né? Login. Login é assim, você faz login e ele diz, olha, deu certo o login. Daí para frente, pegar o usuário novo, ou atualizar os dados do usuário. Não, você vai ter que colocar um listener, um auth listener lá. Assim que ele autenticar, aquilo vai ser chamado. Lá você vai cuidar. Então, para login, para registro mesmo, que eu já tive problema, eu falei, eu fiz o registro, mas cadê meu usuário novo? Não está aparecendo. Aí depois eu falei, não, eu tenho que colocar um listener, que ele vai ser chamado depois de um tempo, ainda tem um tempinho para ele poder ser chamado ali, para poder rodar, atualizar os dados também. Esse listener vai depender muito de como você integrou, por exemplo, o Firebase Authentication, vou falar ali, sei lá, o Google com o Facebook. Então, que dados que ele vai responder. Então, isso vai depender muito. Então, fiquem preocupados com o listener. Isso é importantíssimo. Né? Registro, login, arquivo salvo também. Né? Ele poder dar resposta. Eu consegui salvar, não consegui salvar. Define o listener para isso. Recuperação de recursos, transações do banco de dados. Eu mandei salvar, atualizei. Até aquela parte de... Eu tô ligado numa lista de informações. Aquela lista ela pode ser atualizada. Você vai deixar um listener e vai ficar, vamos dizer assim, é uma thread do Firebase rodando ali por trás. Assim que se ela for atualizada na rede, o Firebase tem aquele esquema, né? Atualizou, ele avisa todo mundo. De que jeito? O jeito dele. Confio nele. E vai chegar para você, vai chegar no listener, né? Acho que é on data changed, um negócio assim, ele recebe snapshot, você tem que ler aquele snapshot, aquele conjunto de dados e mandar ver. Então, preocupe-se com listeners. E aqui é interessante fazer essa parte anterior, que não é essa parte, é essa aqui, dos facetes. Você já definir as fachadas certinhas e como que você vai chamar. Se você puder encapsular isso, melhor ainda. Porque senão, o seu código de apresentação, sei lá, o seu controller, o seu presenter, a gente fala de tanta arquitetura, não, Marcelo, mas usa MVVM, MVPM, caramba, está gravando, né? Então a gente tem que falar bonitinho. Então, faça pelo menos uma definição de responsabilidades, que senão o seu controlador, ou quem quer que esteja ali mais para frente, vai ficar muito cheio de responsabilidade, porque ele realmente força isso. Então, deixe isso de fora, tá? Isso é muito importante. Hosting, vamos começar pelo primeiro aí, para a gente chegar no final no banco de dados. Certificado SSL, redirecionamento de domínio, isso é de graça, dá para fazer, não é muito difícil, tá? O que é necessário? Você vai lá em hosting, lá no seu... Vamos aqui. Não sei se o que eu tenho aqui nesta minha conta tá ou não. Tem dois. Vamos em produção, que é melhor. Aqui acho que não está no host ainda. Bom que eu vou começar, né? Vou começar do zero aqui. Esse aqui a gente está usando um servidor da universidade que está fazendo. Ele faz a parte do NPM. Ele já manda os scripts para você, manda rodar direto ali onde você precisa configurar a hospedagem. E logo depois, beleza, faz o deploy do nosso amigo Firebase. O próximo passo vai aparecer um botãozinho aqui, e isso apareceu. Conectar domínio, você vai colocar o domínio, e ele vai verificar automaticamente com o servidor. Pronto, ele já está instalado, vai estar rodando para você. Inclusive com a parte do certificado SSL, que vai ser muito importante também, por exemplo, para acessar os arquivos. Né, para você dar um HTTPS que, querendo ou não, por exemplo, a gente é acostumado muito a fazer prova de conceito. Né? Nossa, para cada prova de conceito eu vou ter que pagar um
um SSL, é isso mesmo? Eu tenho que pôr embaixo de alguém? Só tem que ficar ligado, no SSL eu já tive problema com isso, é que a subdomínio mais profundos, por exemplo, com 3 níveis, ele não deixa, tá? Então, é no máximo 2 níveis. Então, se é example.com, ele pega app, agora o my, não dá. Mas dá para redirecionar também até redirecionamento interno, cabeçalho, como é que você vai fazer. Dependendo do que vier na requisição, você vai mandar para um lugar ou para o outro. Então, isso pode. Isso é realmente, a gente fala assim, é um back-end como serviço. Aqui que eu falo que o desenvolvedor, que principalmente fica mais próximo do front-end, vai dizer, ok, não estou na minha zona de conforto. E a pessoa do back-end vai falar, beleza, é nóis. Estou tranquilo, posso resolver isso aqui, posso diminuir um pouco do meu serviço. Na verdade, eu digo muito mais, automatizar um pouquinho do meu serviço aqui. Fica um mapeamento bonitinho e bem gerenciável. Mas o que pode ser feito em relação a essa, principalmente essa parte de hosting? O que a gente faz também em aplicação? Por exemplo, eu sou de aplicações móveis. Qual que é o problema? Minha tela é pequena, a conexão é ruim, não cabe muito espaço, ou seja, tudo de restrito, porém divertido, né? Que é a melhor parte. Mas a gente busca fazer a coisa mais enxuta, mais simples, né? Então, buscar o suporte offline é muito importante. Posso diminuir, porque no hosting, uma das coisas que ele é cobrado é o quê? É o danadinho do tráfego. Então, se o tráfego é maior, o que vai acontecer? Eu vou pagar mais. Não, calma aí. Se eu der suporte offline, algumas coisas eu não precisar ir na internet para fazer isso, melhor ainda. Então, é uma dica aí para hosting. A gente diminuiu isso bastante, até no aplicativo lá da universidade a gente fez isso. O que dá para compactar? O que dá para compactar? Aliás, isso aqui vai fazer diferença em muita coisa. A parte de compactar, eu vou ter menos tráfego, eu vou ter mais performance, provavelmente, depende do seu algoritmo de compactar e descompactar, não for tão estranho assim. Mas dá para facilitar bastante, e o servidor vai ficar com menos tráfego e com menos, vamos dizer assim, o storage vai usar menos. Isso é muito, muito bom. E existe algum formato mais enxuto? Por exemplo, o WebP. O WebP é formato de quê? Imagem, exatamente. Muito melhor, né? Se sobrar tempo, às vezes eu posso mostrar para vocês aqui, por exemplo, tirar uma foto do meu cachorro, tirar foto do Luke. Quanto que eu lembro que ele ficou 969 KB em JPG, 5 megapixels de câmera. Beleza, diminuir 70% do JPEG. Às vezes não precisa nem mudar o formato, né? Eu fiz uma transformação no JPEG com o fator 70%. Para o tamanho do que eu tenho que mostrar, por exemplo, na aplicação, que não precisava ser um Flickr, era só uma imagenzinha do cachorro. Ele não fez diferença nenhuma visual. Eu testei com todo mundo. Que diferença que tem aqui? É a mesma imagem. Beleza, só que a imagem JPEG diminuída era 3 vezes menor, com 70% de compactação. Poxa, que diferença bacana. Qual que é o mais legal disso? Eu pude fazer isso no celular. O celular compactou e já mandou para o servidor isso em tamanho menor. Todo mundo ganhou. A TIM ganhou, eu ganhei, Firebase ficou feliz porque eu entreguei uma ótima experiência. Então, fica interessante. E se você puder fazer essa parte do WebP, melhor ainda. Aquela mesma imagem que eu fiz, né, do meu cachorro, eu fiz uma outra versão dela, que eu diminui um pouquinho e transformei em um WebP. Ela ficou com 25 KB. Como assim diminuiu um pouquinho? Eu diminuí pelo menos uns 2/3 da imagem, só que não deu diferença, de maneira que não desse diferença visual no meu celular. E olha o tamanho do meu celular. É o celular do Tango, que aliás é massa. Depois, quem quiser conhecer melhor, está aqui. Então, eu olhava assim e testava. Não deu diferença nenhuma. Continua visualmente interessante, eu posso testar. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje para a imagem e para tráfego, para diminuição. Porque, vamos dizer assim, dados pelos dados, a gente consegue resolver de várias maneiras. Só que imagem não tem jeito. Vou mandar um PNG. Mas calma aí, você precisa de transparência? Não, PNG porque é bonito. É o que eu tenho. Não, PNG é pesado. A gente vai pensar nessa parte quando você não precisa, principalmente. Então, é bom ficar ligado nisso. A gente pode fazer no cliente também, né? Para quem é das mais antigas, a gente sabe que a gente fica naquela brincando, solenoide, né? Cliente gordo, cliente magro, cliente gordo, cliente magro, cliente gordo, cliente magro. A gente fica naquela. Cada época tem seus altos e baixos. Hoje a gente está com um cliente, vamos dizer assim, gordo, se a gente pensar no passado, mas é um cliente muito mais poderoso. Seja pelo navegador, seja dispositivo, móvel, tablet, até dos dispositivos assim, da internet das coisas. Hoje, na internet das coisas, a gente tem até um Android
Tem um Android Things, que é bem interessante, rodando danadinho no Raspberry Pi, por exemplo. Então, nosso cliente hoje está bem poderoso, dá para fazer muito mais coisas. Então, o que vocês puderem fazer lá, para quem é geralmente JavaScript, dá um pouquinho mais de problema. Vai rodar em diferentes navegadores, eu não sei se vai rodar. Ok. No Chrome, pelo menos, ele vai estar funcionando. A gente sabe que tem uma grande quantidade de pessoas hoje usando isso. Autenticação. Tem que ligar, você entra lá no Firebase, você liga o tipo de autenticação que você quer. Na que eu estou usando aqui, por exemplo, não lembro qual que é o projeto, mas ele só pega e-mail e senha, mas você vai lá e configura. Se você precisar de fazer esses de terceiros, aí, por exemplo, Facebook, Twitter, GitHub, o que eu vou ter que fazer? Você vai ter que fazer aquele mesmo esquema de, por exemplo, você está usando a autenticação com o Facebook. Então tem que ter o ID, tem que ter o segredo, tem que configurar. É igualzinho e o que você já teria que configurar lá no Facebook mesmo. Isso não tem como fugir. Como é que você vai fazer uma autenticação com o Facebook sem dizer nada para o Facebook? Então você vai ter que fazer todo o processo lá. Isso não tem como fugir. O mundo não permite isso. Mas você vai poder fazer muita coisa aqui diretamente, visual, não precisa encher aquele seu código de ID, etc. Não, isso aqui é muito mais, vamos dizer assim, encapsulado para você. Algumas dicas importantes. Para mim, tem 2 aqui, que são... Um não está aqui, inclusive. São os mais interessantes na minha visão. Você vai fazendo alguma coisa que não precisa de um cadastro específico ou de integração com outro sistema, o e-mail e senha é enxuto e simples. Realmente, e-mail, senha, e você consegue colocar, se não me engano, um display name e a imagem, caminho da imagem. Ok, é o que eu preciso. Mas eu tenho o meu sistema e eu quero integrar com o Firebase. É possível? É claro que é possível. Então, você faz uma integração externa, você só tem que definir lá, você configura o domínio embaixo, e pega como se fosse o token, da mesma maneira que o Firebase vai conversar com o seu, vamos dizer assim, com o seu sistema, assim como ele conversa com o Facebook, com o Twitter, com o GitHub, etc. Definindo um certo protocolo ali, e ele, aliás, dá suporte ao AUF2, ele vai conseguir fazer isso, ele vai conseguir recuperar, de maneira que, se você tirar algum token lá, ele vai ser avisado no Firebase também. Eu acho isso bem interessante. E isso é possível. Finalmente, um deixou isso possível. Nos outros, eu não lembro de um onde deixava realmente fazer isso. Eu acho bem legal. Se você vai usar o registro do Firebase, aquele que é só e-mail sem, fique esperto. Ou esperta. Por quê? Principalmente no registro. Quando ele registra, ele fala que tem aquele tempinho, etc., e fica algumas coisas vazias. Por exemplo, eu registrava e falava, assim que ele registra, vai lá no Auth Listener e muda o display name. Você faz uma nova requisição. Tem que fazer duas, isso mesmo. Você vai lá e diz, olha, o display name mudou. Aí logo depois, o que eu fazia? Muda o display name, o que eu achava? Se eu terminei, mandei dar o display name e ele disse que sim, salvou, o que eu imaginava? Se eu for no Firebase e falar assim, me dá o usuário atual, e do usuário atual me dá o nome. Aí mandava imprimir. O que saía? Null. Foi. Uai, Firebase, será que deu certo? Aí, pesquisando, fui olhar no Stack Overflow, fui olhar esse tipo de coisa, aí descobri que não, que na verdade, se você fizer logout, fizer login, aí vai aparecer. Caso contrário, você vai ter que tratar isso por fora, em algum listener, que ele veja que se alguma coisa mudou no usuário, aquele listener lá de fora vai ser avisado e ele vai conseguir atualizar. Então, falando, aquela história de mudar a cabeça é um pouquinho diferente. E aí, inclusive, a primeira versão lá que tinha feito, eu falei, vou tentar uma gambiarra. Antes disso. Vou dar sign out e sign in, para ver o que dá. Já que eu estava no registro, ele tinha usuário e senha. Aí, quando eu fiz isso e vi que dava certo, eu vi, não, deu certo, e quando voltou, ele já voltou com o nome bonitinho. Se eu dei logout e login, não façam isso, tá? Porque não é confiável. Aliás, para você conseguir fazer o lugar, você fez o sign out, você fez o registro, aí você fez o sign out para fazer o login de novo. Malandra. Só que se isso falhar, aí vai dar problema na sua tela de registro, ele vai dizer que já registrou. Então, crie um listener de fora que vai resolver isso, tá? Isso não é problema, você pode deixar onde você acha mais interessante, na seção do usuário, um código que fica ligado ali por mais tempo. Na web, uma coisa que eu passei, na verdade foi até o Gabriel, que é o nosso engenheiro lá, que é responsável por uma parte da web, que me deu esse toque, que eu achei bem interessante, e depois a gente testou e falou, realmente acontece. Na web, ao registrar o usuário, ele faz login nesse usuário.
Eu não sei se alguém já passou por isso aqui. Aí falou, e aí? Ah, não, eu tenho que tratar a sessão, então. Para ele manter a sessão do usuário anterior e a nova, ele falou, não vou preocupar muito com isso. Não sei se eles arrumaram, mas eu digo, eu passei por isso, espero que vocês não passem, se vocês passarem, não estranhem. É como eles estão fazendo. E, aliás, é bom de dar um feedback, né? Vou dizer, olha, isso aqui não acho legal. Será que não dá para fazer isso mais fácil? Então, por causa do nosso jeito de pensar. Aí daí que tá. Aí fala, mas o jeito de pensar é um pouquinho diferente aqui. Talvez você tenha que acostumar com isso. Aí a gente passou a fazer o quê? A gente registrava o usuário, só que o usuário tinha permissões. Eu não tenho a possibilidade de colocar essas extras no usuário do Firebase. Então, como é que a gente fez? Olha, se eu tenho um banco de dados em tempo real, real-time, isso aqui é um print de um código, do parte de produção mesmo. Por que eu não vou salvar agora? Porque esse negócio de pegar os dados do usuário lá e ficar salvando ele dentro do Firebase, está meio estranho, aquele listener ali está esquisito. Já que eu vou colocar novas informações, por que eu já não coloco no banco de dados? Eu tenho o Real-Time Database, foi isso que a gente fez. A gente criou um nó chamado Users. Dentro do Users tem lá o ID, né? O ID do usuário, tem aqui o e-mail, nome e as permissões. Por exemplo, para checar de permissão, precisa fazer login. Ele tem permissão de quais módulos de configuração? Ele tem o módulo de safety, o phone, do safety ele tem o phones, report types e reports, que é o sistema de segurança da universidade. Tem outros serviços, o que ele tem disponível para aquele usuário? Então, a sugestão, na verdade, você não tem muito onde fugir, tá? Ao entrar, faça o usuário, atualize o que ele tem dentro das permissões, ou as informações que ele tem cadastradas no Real-Time Database, recupere e continue a vida, né? E guarde isso offline. A gente tem offline disponível, né, para todas as plataformas. Então, deixe isso offline. Né? O usuário offline é o mínimo que a gente pode fazer. É chato, né? A gente vê, não sei qual companhia aérea, que toda vez que eu tenho que entrar, eu tenho que ficar fazendo login. Fico, putz, você não lembra de mim? Sou o Marcelo, esse celular é meu. Sou o dono disso. Deixa a minha sessão aqui. Então, guarde isso offline. Não custa nada. São dados muito pequenos, né? E use as permissões do Real-Time Database. Acho que eu tenho um slide aqui para isso. Não, ainda não. Deixa eu ver se eu tenho aqui para frente. Talvez eu tenha confundido aqui. Não tenho, mas enfim. Uma parte. Eu vou mostrar então, já que eu não tenho. O que a gente teve que fazer? Eu tenho permissões. Primeiro, eu tenho outro nó. Às vezes eu criei users, mas eu tenho alguém que quer escrever, sei lá, nos chamados. Lá a gente chama agora a segurança do campus pelo celular. Deu problema aqui, você tira uma foto e fala, tem um maluco aqui vendendo coisa que não pode. Tapioca. Aí você fala, vem para cá, não tem licença para vender tapioca aqui. Aí a segurança vai lá direto. E aí, qualquer um, você acha que ele só tendo o segredo, ou seja, tendo o segredo não, desculpa, eles tiraram isso hoje. Tendo só o link da aplicação, hoje no Firebase, teoricamente você ainda consegue acessar. Vamos criar, vamos dizer assim, regras para isso, dizer quem pode escrever em cada nó. Por isso, escrever aqui é interessante. Tem users, tem ali os nós, tem as permissões, etc. Como que a gente faz? A gente vai lá no banco, hosting, não, eu estou no banco de produção, beleza. Não é usuários, Marcelo, é database. É regras. Então, eu não sei se dá, eu vou tentar dar um zoom. Isso, beleza. Dá até para entender, para quem nunca viu. Qual que é a regra definida aqui? Olha, são os módulos, né? No módulo de mapa, todo mundo, quem que vai poder ler? Quem que vai poder escrever na rádio? Todo mundo vai poder ler, assim como no outro. Mas quem vai poder escrever? Deixa eu explicar um só, vai ser mais fácil. O mapa, quem pode ler? Todo mundo. Quem pode escrever? Todo mundo que tiver registrado no filho user, ou seja, for um usuário registrado, e que tiver no filho chamado permissions, o mapa e tiver campos disponível. Porque no mapa, na verdade, a gente tem os campos e cada campo você tem as informações. Então, eu tenho que ter a permissão para aquele campus em específico. Né? No rádio, quem pode escrever? Olha, todo mundo do users que nas permissions tiver no rádio, tiver a permissão de atrações. Você poder mexer nas atrações, que é o que a gente faz na rádio. Né? Na rádio, a gente tem as atrações, a gente define lá quem que vai falar na rádio e que hora vai fazer. Essa é o que é gerenciado, o que é escrito no nosso banco de dados.
Então, isso é definido a partir dessas regras. Não definir essas regras, ele fica mostrando um negócio vermelho. Ele fala assim, olha o seu banco de dados, ele é a feira da fruta, todo mundo pode mexer. Crie regras para isso. Então, as regras são dessa maneira aqui, né, um JSONzinho, não é de outro mundo entender, e tem muito, vamos dizer assim, tem muita documentação para nos ajudar em relação a isso. Cadê meu mouse? Está aqui. Ok. Vamos continuar, então. Personalizar domínio e e-mails padrão. Se você faz na parte de autenticação, outra coisa que você pode fazer é esquecer o e-mail, que é o resetar a senha, né? Você faz o cadastro, e tem até mais um que eu esqueci o nome que ele manda e-mail. Você pode não só pegar o corpo do e-mail, ou seja, o que ele vai escrever no template, mas até colocar sua assinatura. Você já tem um servidor de e-mail, ele faz uma configuração, ele checa que você é dono realmente, né? Senão vou criar aqui, @google.com, falar, manda e-mail para minha mãe, né? Vai ficar super feliz, meu filho está no Google. Não, ele faz a verificação, obviamente, então você coloca algumas configurações no seu servidor de e-mail, e a partir disso ele resolve a vida para você. Na parte de autenticação isso é interessante. Push! Por que não coloquei outro nome? Né? A gente fala Google Cloud Message, Firebase Cloud Message, porque eu acho que esse nome é o nome que a gente conhece, não importa a plataforma, vai ser o nome que a gente conhece, como aquela mensagem assíncrona, que o servidor manda para o cliente. Né? O que é legal do Push? Firebase Cloud Message, né? Que vem a substituir, não tirar, né, o GCM. GCM, lógico, vai continuar funcionando, mas agora a gente tem o FCM. A diferença dele é que, assim como no Parse, olha lá, vamos lá atrás, foi uma ideia legal que o Parse fez, foi muito bem aceita, foi validada, né, pelos clientes, eu peço para Firebase, vou fazer também. Você poder mandar as notificações para uma interface visual, porque no Firebase, se você tem Analytics, você tem toda a parte de eventos, você pode configurar para quem você quer mandar com uma facilidade muito grande. Eu quero fazer para todo mundo que comprou. Não, eu quero fazer para todo mundo que acessou essa página e comprou. Todo mundo que tem tal filho. Dá para criar os eventos desse tipo de coisa, né? E você pode, assim como o GCM mandar XMPP e XMPP, vai do server para os clientes, inclusive para a web. Olha que beleza. Alguém perguntou, né? Falou, não, tem para a web, eu vou até passar um link aqui de como é que a gente faz para implementar essa parte aqui. E dentro do FCM, que é uma coisa do GCM que trouxe também, que eu acho que é aquela história, você provavelmente já sabe, mas não custa repetir, igual eles falam na companhia, quando a gente vai voar, né? Eu vou falar sobre isso porque eu acho muito importante. Tópicos. Como na Apple mesmo, se você for usar o APNS, Apple Push Notification Service, você vai precisar do quê? Do ID, né? Você pega o ID do usuário, lá, aquele token maravilhoso, e a partir daquele dado específico, você manda um push para ele. Ah, mas no GCM também eu faço isso. Beleza, só que no GCM também tem os tópicos. O que é o tópico? A ideia do Publisher Subscriber. Só que você tem um link. Então, se eu quiser assinar tudo que por exemplo, /mapas lá. Toda vez que for criado um novo mapa, eu quero mandar um push para alguém. Então, eu posso mandar um FCM com push para todo mundo que assinou o /mapas. Ele resolve tudo isso para você. Pensando como desenvolvedor, beleza. Não precisa ficar preocupando muito com token, mandar para o servidor, ficar conversando com a pessoa do servidor, criar uma arquitetura. Não, como é que a gente vai resolver a parte de guardar os tokens do usuário, atualizar o token do usuário, etc. No tópico, você não precisa preocupar com nada. Você diz, GCM, assina aí esse tópico para mim. Eu quero assinar esse tópico. O GCM. Beleza. Próximo passo. O servidor vai dizer assim, ó, GCM, manda mensagem aí para o pessoal do Mapas. O GCM vai fazer tudo o que for necessário para mandar para o pessoal do Mapas. Qual que é um contra disso? Contra disso é que você não tem, vamos dizer assim, já pronto, já para você poder pesquisar diretamente a lista das pessoas que assinaram para aquilo, mas tem como resolver isso de outras maneiras, tá? Mas o trabalho que você não vai ter é fantástico. Tem que fazer isso, não, dá até para fazer algumas coisas do tipo. Você cria um tópico que é o tópico do usuário. Qualquer coisa que aconteça com o usuário, manda para ele. Por exemplo, tópico /Marcelo Quinta. Se tiver qualquer atualização que envolva Marcelo Quinta, manda um push para essa lista aqui. Por mais que a gente saiba que é um usuário só, dá para fazer com menos esforço. Eu diria que é uma gambiarra usando o FCM, não é uma gambiarra, mas um artifício técnico de muita facilidade de desenvolvimento. Mas para outras coisas, vamos dizer assim, um pouquinho mais complexas, principalmente listas, etc., toda a lógica está no FCM e é muito, muito bom. E uma grande diferença que eu vejo do FCM para o GCM em relação a essa parte de listas, tópicos, é o quê?
agora é offline. Então, se o usuário está offline, ele assinou, sei lá, 3, 4 tópicos diferentes. Se fosse no modelo antigo, aquele modelo que tem que fazer subscribe, o que eu tenho que fazer? Eu ia ter que pegar o ID do usuário, assinar, ou se já estivesse assinado o GCM, eu teria que me avisar meu servidor. Ele está offline, então esquece. Esquece? Não. E você vai ter que guardar isso e depois mandar para o servidor. Seria a nossa solução, né? Como é que o FCM faz isso? Se você fizer subscribe em uma lista específica, confia, vai funcionar. Ele vai fazer isso. Assim que tiver internet, ele vai automaticamente, vai lá no FCM e assina isso para você. Aí assim que ele volta, ele já vai continuar recebendo, ele vai recebendo as mensagens aí, de acordo com a configuração que a mensagem foi enviada. Sei lá, mandei assinar e mandaram um push dizendo com validade de 4 dias. Eu entrei na internet no 3º dia. Nesse momento, aquele subscribe que eu tinha feito foi validado e automaticamente aquela mensagem que ficou para aquela lista foi recebida pelo usuário. Então, é uma lógica muito, muito interessante para o FCM. Acho que é muito importante todo mundo ficar ligado nisso. E o Firebase Notifications permite também público segmentado. Aquele negócio visual permite você escolher, como eu falei, escolher quem que é, não. E também por dispositivo. Não, quero mandar só para iOS, só para Android, só para a web, uma coisa estranha aqui, algum aplicativo que eu tenho registrado. Ele faz isso para você. E você pode usar os dados da Analytics para isso. Do Firebase Analytics para te ajudar. Só que tem um ponto importante nessa parte de envio para público segmentado. E isso só funciona pela visual. Quando a gente está falando de servidor mandando mensagem, ou é diretamente para um ID, ou é para um tópico. Não tem como eu mandar eu quero todo mundo que tenha o pé direito verde. Não, pé direito verde foi algum evento que você colocou no Analytics, então você vai ter que usar a interface visual. Se você for lá na documentação do FCM, ele te explica, então uma tabelinha legal, explicando o tipo da mensagem que pode usar. O mais importante que eu acho é esse aqui. Para quem é técnico saber. Tipo da mensagem. Eu posso mandar uma mensagem até 4 KB. Aonde? No Notifications? Não, só no Cloud Messaging. Eu tenho mais espaço para mandar. Então ele é melhor. Calma aí, depende do que você quer. Ao mesmo tempo, clientes de uma audiência específica, como eu falei, só tem como na interface gráfica bonitinha. Pelo servidor, lá onde ninguém vê, né, digamos assim. Isso não é possível ainda. Sei lá, a gente sabe que Google é Google. Pode inventar qualquer coisa a qualquer hora, né? Mas é sempre bom ficar ligado nessa tabelinha para saber o que eu posso e o que eu não posso. Eu aprendi muito dando uma lidinha nela aí. Depois vocês podem ver mais com calma e tal. E já funciona para a web. Foi uma das perguntas, né? Dá para fazer já? Tem um tutorial que está disponível lá na internet, né? Como é que você faz pela seu primeiro push da web, do match. Tem não só, pessoal, lembrei agora, não tem só um tutorial. Tem um Code Lab explicando passo a passo, como é que você vai fazer, como é que você vai testar. Se eu não me engano, nessa própria página aqui, ele vai te explicando como é que você vai resolver isso aí. Então, tem como, sim, fazer isso rodar, tá? Só fique ligado nas portas dos clientes, né? Se o seu cliente tem algum firewall, alguma coisa do outro lado, né? Não sei se vocês conheceram isso aqui, né? Quem for da minha geração vai entender, né? Portos desesperados. Exatamente. O Firebase, ele usa para mandar o FCM, se a gente pensar na web, as 3 portas. 528, 529 e 30. Se não me engano, acho que não tem mais alguma outra. Se não me engano, a padrão é 28. Não tenho certeza, tá, pessoal? Isso tem tudo na documentação. Mas eu já tive problema de testar e falar, não está chegando. Cadê? Aí, depois a gente viu, não, é porque tinha firewall. Então, a gente percebeu que, depois, se eu conseguir resolver aqui, a gente abriu a portinha, aí passou a receber. Então, fiquem ligados nisso para não passar pelo que eu passei. Banco de dados tem PA. Agora cheguei onde eu queria. Eu vim aqui para ouvir isso, Marcelo. Eu sei. É normal. Primeira coisa, desnormalizar o banco. É aquela parte que eu falo, vamos ficar relax, abraçar o mundo, falar, estamos juntos, vamos aqui, vamos mudar o que a gente pensava antes. Uma pergunta, acho que na verdade foi umas 2 pessoas que perguntaram isso. Eu tenho um banco de dados SQL, como é que eu vou transformar ele em passar para o Firebase? Eu queria muito que eu pudesse te responder uma fórmula mágica de como fazer isso. Eu queria, porque aí o meu problema também poderia estar mais facilmente resolvido. Não tem a fórmula mágica. O importante é que, assim, depende do caso, como é que você vai fazer para melhorar essa vamos dizer assim, essa organização. Principalmente para quê? Para evitar consultas, vamos dizer assim, a gente fala sempre de consulta aninhada.
Firebase ele faz hoje, não sei no futuro, bem que eles podiam criar alguma coisa para isso. Ele faz hoje uma consulta muito simples, é uma por vez. Então, dependendo se você quiser algo mais profundo, você vai ter que fazer uma, depois outra, depois outra. Nossa, 3? Que você está louco? Não, calma aí. Depende do jeito que você organizar o banco, aquelas 3 consultas vão ser uma só. Em vez de 3, é uma só. Então, tem que ficar muito mais preocupado, na hora de fazer esse banco, não exatamente no como é a estrutura no mundo real, mas sim como eu vou utilizá-la. Quais as perguntas que eu vou fazer. Isso que eu uso hoje para organizar esse tipo de dado. Tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, esse aqui é um vídeo, aliás, tem o link dele, depois vocês vão poder ver, é o David East, que é acho que é o Developer Advocate, ele está mexendo com Firebase, e ele tem até uma lista de vídeos bem interessantes, vocês podem aprender com ele. Esse aqui ele dá um exemplo, olha, eu tenho aqui os usuários, né, na estrutura, o usuário 1 é o David, o segundo é a Alice, e ele tem os eventos. Um dos eventos é o FM. O nome é o Firebase Meetup, a data e quem que está envolvido. O 1, que é o David, e o 9 é o Alice. Colocou os dados aqui até para facilitar. Beleza. Qual que é o problema em relação a isso aqui? Isso aqui, para um inicial, resolve. Mas qual que é a questão aqui? Toda vez, o Firebase, quando você faz uma consulta a um nó, o que ele traz junto? Todo mundo embaixo dele, né? Então, você traz a galinha, vem os pintinhos. Se fosse lá em Goiás, seria assim. Então, tem que ficar preocupado com isso aqui. Como é que eu resolvo isso? Então, como é que eu diminuo isso? Beleza. Vou voltar para ficar mais fácil, que eu perdi aqui vamos circular aqui. Eu tenho os atendidos, 1 e o 9. Beleza, não quero que toda vez que eu pego todo o evento, eu pegue todo mundo. Isso que eu tenho um evento com 2 pessoas. E se eu tivesse, sei lá, 200 pessoas, eu vou precisar gastar toda a banda para isso, do tráfego para isso, o cliente vai ter que esperar tudo isso. Todo mundo ficou triste, né, com uma história dessa. Não, vamos dividir. Você tem os dados básicos do evento e você tem como se fosse, eu acho que dá para fazer, né, grossamente dizendo, uma relação, aquela tabela intermediária, que faz uma relação de quem? Olha, e você vai poder ter um link específico para ela, né, porque quando você vai /events, /fm, você tem o Firebase Meetup. Só que se você for /events, /event e attendees, /fm, que é o identificador do evento, você tem o quê? A lista de pessoas. Então, para recuperar o evento, eu não recuperei todo mundo, só o evento. E daí, Marcelo? Ok. Exemplo. Quais são os eventos que existem? Aí o sistema vai ter que listar todos os eventos, né? Imagina que, para isso, ele tivesse que listar todas as pessoas junto. Isso é loucura. Então, isso aqui é uma das coisas que resolve. A gente está acostumado, não, vou fazer aquela estrutura daquela maneira, porque assim que funciona no mundo. Não, como que vai usar? Então, a gente tem que pensar muito, muito nesse tipo de caso. Isso já tive problema com isso. Então, consulta. Esse aqui é o slide que muita gente perguntou também. Coisas importantes. Os hash IDs, os IDs, por exemplo, aqui não tem o hash ID, tem um ID para ele explicar para ficar legal. Deixa eu voltar. Vou voltar lá atrás. Vai, filho. É bom que é touchscreen. Não, eu voltei muito. Enquanto ele vai chegando lá, eu vou... Aqui. Segundo que está na documentação, segundo que fala aqui, deixa eu abrir o banco de dados. Tudo que for hash ID, ele teoricamente está organizado, então, esse presente é de Goiás, hein? Ele está organizado, mesmo que seja um hash, mas ele tem uma ordem, ele segue uma ordem como se fosse alguém perguntou auto-incremental. Tem como fazer? Ele já faz isso para você. Esse ID que ele gera, ele é auto-incremental, mesmo que seja um hash estranho, esquisito. Dizem por aí, nos fóruns da vida, que usa o negócio do tempo do clock, para nunca ficar igual, o negócio do UID, né? Igual a gente conhece já há um tempo. Mas os hash IDs são ordenados, tá? Quase um auto-incremente. Eu não digo que é um auto-incremente porque eu não fiz, não sei. Eles geram para mim, eu confio. Eu uso o banco de dados como serviço. O banco de dados, o back-end como serviço. Fala que salva, fio. Salvou. Ao pedir o nó, todos os filhos vêm junto. Então, ele é preguiçoso, não é que é lazy. Ele é preguiçoso, sim. Por quê? Ele pega... desculpa, ele não é lazy. O lazy é quem? Aquele que vai embora, não, vai tudo logo. Estou com preguiça. Ele não vai pegar só aquilo, só o limpo.
Como eu mostrei aqui. Então, se você vai pegar a informação, configure ela certinho. Toma cuidado, porque ele vai vir muito mais coisa que você precisa. Tá? Por enquanto, só é possível fazer algum tipo de operadores nas consultas. Start at, ou seja, start at para string, para int, para float, para os tipos que eu tenho, dá para verificar? Sim, dá para verificar. Você pode fazer a consulta diretamente do banco, ele consegue filtrar isso para você. Eu tenho um nó, child, você dá o ID do filho, mas eu quero todos que começam com tal, e você pode colocar também o end at. Começa com tal e termina com tal. Então, você pegou um range ali, né? Você pegou um espaço ali definido. E você pode até usar Unicode para término e início. Por exemplo, eu quero todo mundo que está nesse evento começa com a letra M. Aí você coloca start at, se não me engano, start M com / UTF-8, alguma coisa. Eu esqueci o nome, exatamente o código. Então, você consegue fazer um start at de string, de certa maneira. Eles prometeram melhorar isso, né? Dá também para limitar, eu quero só 100. Beleza, isso é possível também. Eu quero order by child, eu quero ordenar para um campo específico, eu quero que já venha ordenado para mim. Faz isso também. Equal to, não, eu quero o filho, mas todos os filhos que o e-mail for, ou que o Twitter for o MR5. Então ele vai pegar só eu, lá nos usuários. Então isso é possível também fazer dentro das consultas, né? Dá para misturar? Eu quero todo mundo que dá start, end at, order by child, equal to, limit to first. Não. Hoje, você pode fazer o start at e o end at juntos, se não me engano. Mas os que limitam, vamos dizer assim, que limitam o conjunto de dados daquele filho que vai te retornar, hoje você só pode usar um. Ok? Então, mas o start at e o end at, de certa maneira, é um certo filtro, mas ele permite. Mas se você pegar um filho e desse resultado desse filho, você fazer a outra pergunta, ele não vai te deixar. Hoje. É uma pergunta que muita gente fez. Posso fazer a consulta da consulta? Ainda não. Eles prometeram fazer. Vamos esperar. Diz que tem notícia boa para vir. Então, como é que eu faço, então? Então, você pega esse resultado e faz outra. Por isso que a organização é muito importante. Saber o que você vai perguntar. Caso contrário, você pode ter probleminhas aí. Não um probleminha para, nossa, quem inviabilizou. Não. Você já está conectado. Se aquela consulta deu certo, significa que provavelmente você está conectado, você poder fazer outra consulta. E a gente sabe também que a performance daquilo é maravilhoso. Né? Para quem já fez uma consulta no Firebase e viu que o dado ficou em 0.0003 milissegundos e retornou em todo mundo. Né? Dá para confiar bastante nesse rapazinho aí. Então, consultas é mais ou menos isso aqui. Aí, tem um material que eu vou falar mais para frente. Esse mesmo David East, ele fez um exemplo. Vocês podem olhar depois, que é assim, consultas SQL passadas para o Firebase. Como fazer? Ele fez 9 exemplos de cada um desses campos, explicando cada passo como fazer. Então, até eu sugiro depois, quem quiser, acho que todo mundo tem que ver esse vídeo para entender. Até que na 9, é engraçado que ele explica, né? Eu quero todo mundo que mora em tal cidade e tenha tal idade. O que ele fez para isso? A solução foi criar um campo a mais. E nesse campo a mais, o que ele fez? Ele misturou a cidade e a cidade. E colocou num campo. Marcelo, que gambiarra, hein? Ele colocou lá um underline no meio, só para deixar diferente. Eu falei, nossa senhora, isso lá em Goiânia dá chicote, praça pública, lá na faculdade. Não, mas por enquanto é o que dá para fazer. Mas isso aqui é contra a minha religião. Sua religião é SQL. A religião dele não é SQL. É outra. Então, isso é aceitável. Tem redundância. A gente viu que o David e a Alice estão em 2 lugares. Ok, tudo bem. E como que eu vou resolver isso, então? Tem como no Firebase, aliás, seus dados... tem o David. Ele estava na lista de eventos, ele estava na lista de pessoas, ele estava na lista de pessoas do Firebase. Como é que eu vou resolver isso? Não, tem como você também organizar, eu esqueci o nome da classe também, desculpem, não está aqui até no slide para poder me lembrar o nome, que quando você salva um certo nó, você define como se fosse uma cascata de quais são os outros nós que também vão ser atualizados. Isso é possível no Firebase? Sim, é perfeitamente possível. Então, dá para vocês configurarem isso. Então, fiquem tranquilos. Tem redundância. Vou ter que cuidar de tudo? Vai, mas existe código já para te ajudar nisso. Tá? Fique tranquilo ou tranquila. Elasticsearch, outra pergunta que me fizeram. Tem como fazer Elasticsearch?
Até onde eu sei, tem como... Na web eu já vi funcionando, o colega estava fazendo, não fiz. Mas ele falou, ó, tem. Aí eu perguntei para ele, como é que é? Aí ele foi e me passou, não, eu uso o flashlight. Então, eu não lembro exatamente a pessoa que me perguntou, mas aí está a resposta. Elasticsearch é possível hoje na web, tem uma biblioteca que ajuda a fazer isso, tá? Que é o Flashlight. Então, você vai lá no GitHub e pode recuperar isso aí. Outra coisa que me perguntaram, aliás, eu achei interessante, 2 pessoas me perguntaram, para dados geográficos. Eu quero fazer uma consulta de dados geográficos, como é que eu trabalho isso? Você tem o GeoFire. GeoFire ele é feito para consultas de dados geográficos e ele é baseado no Firebase. E onde que ele está? Firebase / GeoFire, JS. Então, você pode fazer certas consultas lá e poder trabalhar. Outra coisa que me perguntaram foi o GeoFence. E o GeoFence? Calma aí. GeoFence é interessante se você tem pensar na arquitetura. Porque GeoFence é o quê? É uma cerca, né, virtual, onde são ações de entrada e de saída daquela cerca, ele vai fazer alguma coisa. O que a gente tem que fazer é só cuidar. O Firebase, ele, teoricamente, eu não conheço nada exatamente pronto para isso. Provavelmente ainda tem no Firebase lá, mas eu não olhei exatamente. Eu procurei, mas não achei, na verdade. Que você entrou, beleza, faz uma consulta ao Firebase. E se fosse você, deixaria o offline. Porque se a pessoa está ali, provavelmente ela vai querer alguma coisa de novo, ela está num contexto onde ela tem aquela informação. Ou se ela saiu, deixa aquela informação ali sempre próxima. A partir do momento que, se ele está numa distância maior, ele entrou em outra posição, você faz a consulta novamente. É muito mais um problema de tecnologia, ou de arquitetura, do que de tecnologia em si. Você organizar a informação e as chamadas do seu sistema em relação à tecnologia em si, de geofence, etc. Segurança, como eu mostrei, só para lembrar aqui também, as regras de segurança você pode testar. Como assim? Vou testar, fiz a regra de segurança. Tenta salvar um dado aí. Não precisa. O que você faz? Você tem lá naquele mesmo naquela mesma aba, uma opção aqui, você pode simular. Você coloca qual que é o nó que você quer testar a segurança, você coloca o caminho inteiro do nó, aqui mesmo ele está pegando tudo, né? Está a raiz. Você pode testar alguma coisa. Mas você coloca tudo aqui, e você verifica, está autenticado ou não está? Você pode definir isso, se estiver autenticado, você coloca os dados dele e executa para testar. Ele pode? Pode ou não pode? Então, é uma parte boa de teste. Então, se você vai fazer isso no seu servidor de produção, não. Você vai fazer isso no seu servidor de teste, aproveita. Como você pode copiar tudo para lá, fique sossegado, que vai funcionar também. Dá para testar. Já que eu não estou aqui, né, Google, eu estou aqui. Consultas alinhadas, por favor, tá? Então, quero aproveitar essa coisa aí e dizer, olha, coisas que acho que a gente precisa, consultas alinhadas que são muito importantes, né? A gente tem coisas aí que estão por vir, então faz consultas alinhadas, Google, por favor. Banco de dados totalmente offline, a gente sabe que o banco de dados tem um limite, tá, gente? Pode acontecer dele sair. Na universidade mesmo, o que a gente faz? A gente precisa de ter sempre os campos disponíveis, porque depende da pessoa, ela está em alguma posição, a gente descobre em qual campus ela está. Em certos momentos, a gente coloca, por exemplo, a comida do RU, nosso restaurante lá. Aliás, uma das coisas que depois eu conto, em outra oportunidade, eu posso contar a história, né, de como a gente colocou. Inclusive, foi uma maneira de o pessoal usar o aplicativo. Eles queriam saber se tinha peixe. Se tiver peixe, é complicado. Eu me perdi nessa brincadeira. Mas, enfim, se tem muita informação, essa cache, digamos assim, ela tem um certo limite. E ela é atualizada de tempos em tempos. Então, fiquem ligados nisso aí. Então, se tiver tudo totalmente offline, inclusive a consulta sempre offline, eu pedi a consulta só para ela ser feita offline, eu acho que poderia ajudar. E consultas mais robustas, principalmente no Android e no iOS. Tem uma diferença, tá, pessoal? As consultas da web, você pode fazer muito mais coisas, tá? Você tem mais métodos do que nos dispositivos móveis, no Android e no iOS. Então, você que é da web, você tem mais poder na mão. Saiba disso. Depois dá uma olhada na API em relação ao que você pode fazer que o pessoal do móvel não pode fazer. Muitas vezes porque não fizeram, não, é porque o contexto móvel é um pouquinho mais complicado, né? Então tem mais restrições mesmo. É esperado que isso aconteça. Remote config. Alguém já sabe remote config? Beleza. Pouca gente. Que bom que é pouca gente. Significa que o que eu vou falar aqui é útil. Por quê? Hoje está até menos problema no iOS, mas qual que é o problema no iOS se você vai atualizar uma aplicação? Hoje é no mínimo 2 dias, no máximo 2 dias, né? Mudaram. Antigamente eu já tive aplicativo que demorou 47 dias. Marcelo, o que aconteceu? Eu me dei mal.
Mas hoje é ótimo, a Apple mudou, a Apple tem melhorado bastante nesse sentido. Mas o Remote Config vai te dar uma oportunidade que eu acho assim, para o desenvolvedor, tem muita coisa interessante para o pessoal de produto, de marketing, por exemplo, eu defini sei lá, por exemplo, um botão ali, atualizar todos, que é do Play Services. Ele não tem isso, não sei se ele tem. Mas vamos supor que é um botão, sei lá, um comprar, olha aqui essa promoção, ou compre com um clique. Eu não quero... Alguém do marketing falou assim, muda isso aqui. O label desse botão. Se você é um desenvolvedor Android, o que você vai falar? Na hora, é só atualizar o aplicativo. Mas o meu aqui já vai funcionar? Não, você tem que atualizar. Não, mas como? Não, isso é normal, isso é o processo, é assim que funciona, né? Nossa, mas não é lógico para mim. Beleza, não foi lógico também para o pessoal do Firebase. Então, o que eles criaram? O Remote Config, é uma questão de chave e valor também, e você pode definir certos, por exemplo, labels, que é um caso mais clássico você poder fazer, ou se dá uma configuração que às vezes nem aparece na interface, mas você cria uma chave e um valor. Por exemplo, texto, botão, comprar, ou finalizar compra, onde você deixa um valor padrão, que às vezes vai com o aplicativo, que fica lá no XML bonitinho, porém, toda vez que ele entra na tela, ele vai lá no servidor e verifica, será que atualizou isso? Para que isso serve? A pessoa do marketing chegou, troca o botão. Claro, na hora também. Vai ter que atualizar? Não, você vai no Firebase, troca o valor para aquela chave, ela vai olhar, fala, nossa senhora, já está aqui. Isso, Remote Config. Foi assim que eu resolvi. Então, é uma coisa importantíssima. Se você não conhece Remote Config, por favor, faça. Se tem um aplicativo que está rodando aí, principalmente na parte de vendas, onde tem muito as palavras mudam muito, as configurações podem mudar com facilidade. Preocupe-se com isso. Isso não parece, é muito... Vamos dizer assim, para quem está em produção, né, eu já tive uma fábrica de software no passado, tive produto rodando também, então, isso para mim eu vejo com muita importância, porque eu já tive que gastar muito tempo, onde eu poderia estar produzindo coisa nova, fazendo coisas muito triviais, não precisaria estar gastando isso. Então, deixe o conjunto de valores dentro do projeto, para não ficar sem valor, né, obviamente, dentro daquela opção que você tem. Cuidado com o Developer Mode ligado. Quando você for testar, ele coloca lá o modo que você está executando, está recuperando aquela informação, aquele label, por exemplo. Então, uma das coisas que a gente costuma fazer é colocar um Developer Mode. Em que modo que ele está verificando o Remote Config? Não, Developer Mode. Aí, na hora de empacotar, fala, gera o aplicativo e manda para a loja. Se você não tem uma integração contínua que faz isso sozinho. Faz isso e manda para a loja. Aí você vai lá e manda e joga para a loja. Você jogando para a loja em Developer Mode. Tem que lembrar, né? Põe um to-do lá. Lembra disso aqui, troca pelo amor de Deus. Então, você vai ter que tirar esse Developer Mode e a gente mandar para a loja para não ter depois surpresinha em relação a isso, né? Por padrão, ele vai durar 12 horas, tá? Então, sempre é bom de ficar preocupado com isso. Eu tenho uma configuração que eu recupero. Ele vai ficar persistido? Não, por padrão é 12 horas. Não, eu quero que ele ficar sempre. Ok, configure. Porque o padrão é 12. Porque é esperado que aquilo mude. Não, às vezes você tem um negócio, um botão, e fala assim, olha, aperte aqui para Black Friday. Que no futuro você vai querer que aperte aqui para Páscoa, Carnaval, né? Então, o normal dele é 12 horas. Eu passei e falei, mas como assim? Sumiu. Falei, não. Depois eu fui olhar aquela velha história, né? A gente brasileiro não lê documentação, vai fazer, esse trem não funciona. Aí você vai reclamar para alguém, aí vem aquela pessoa, você leu o manual? Está aqui, 12 horas. Tá certo. Então, tá aí, é 12 horas, eu aprendi. Então, tome cuidado com isso. Crash Report. Crash Report é legal. Assim como no Analytics, o que você precisa para fazer um Crash Report? É colocar a dependência quase lá e só. Se não me engano, o Crash Report não precisa nem colocar nenhuma linha no... Eu acho que não. Eu não tenho certeza exatamente. Porque o Analytics, gente, é interessante, é que você coloca uma linha, sim, o Analytics 0, padrão, né, a gente falou pé de boi, uma linha nas dependências do projeto, a pessoa abriu, ele consegue... O Google tem a mágica de conseguir pegar os dados do usuário e dar ele não vai te falar usuário, óbvio, ele tem a mínima ética com isso. Mas a empresa vai te dar pelo menos o perfil. Tal pessoa, quem abriu sua aplicação tem 18 anos, é mulher, está nessa posição, aqui, sei lá, Goiânia, Distrito Federal, e tem esses interesses. Só que assim, você vai usar o Analytics, não é exatamente para isso. Você vai colocar isso, mas você vai colocar os eventos onde é necessário. Ok.
Já para Crash Report, você quer saber os erros da aplicação mesmo? Você coloca lá a dependência, depois eu posso ver e passar lá, deixar na internet, atualizar esse slide. O problema é se você tem que colocar na aplicação ou não, se tem uma chamadinha do Crash Report. Eu acho que não. Mas é interessante que eles melhoraram isso bastante. Eu coloquei aqui, porque eu usava o Fabric, e aqui você está fazendo propaganda do Crash Report. Eu estou falando, porque como eles compraram o Fabric, eu acho que eles vão utilizar isso aqui e vai ficar bem parecido. Mas já está bem melhor do que era antigamente. Até que quando eu voltei agora para tirar o print, eu falei, mas tá quase igual. Por que vocês compraram o Fabric? Não estou brincando. Mas até porque vai ficar bacana. Então tem um resumo do relatório, tem a hora, tem a stack trace aqui, tem o mapeamento do ProGuard, tem o dispositivo, os dados do dispositivo, qual que é a versão do aplicativo, como é que estava a máquina na hora, quem foi o usuário até. Então dá para ir fundo nesse Crash Report. Se você for de iOS, de Android, aí dá para fazer bastante coisa interessante. Não sei se para web tem. Nunca precisei fazer. E Test Labs, né? Aquele que você faz. Eu não sei Test Labs. Não usei ainda. Tá? Eu estou sendo sincero, gente. Eu uso hoje muito teste com classe de dispositivo. Né? Eu coloco lá, sei lá, tablet, Android 7. Eu tenho os tablets ainda. Então, como tem muito, eu consigo fazer isso, que eu penso em classes. Android específico, Android 5, Android menor que 5.1, Android com a tela maior, tablet menor. Eu tenho dispositivo, eu posso. Mas se você não tem, pode ser interessante. Você tem direito a 1 hora, tá? Vou fazer uma parte de propaganda aqui, mas você pode testar para ver se é bom. Mas tem pelo menos alguma coisa, pelo menos do robô, lá, aqueles testes que você faz, que você grava o teste, né? Diretamente no robô. O robô é a fonte. Você grava os testes diretamente no celular e ele gera o código para você. Esses testes podem ser rodados nesses dispositivos. Eu acho isso bacana. Se você não tem um dispositivo, aproveite. Você tem 1 hora para testar. Depois disso, tem um valor específico. Não sei se é $5, 1 hora, alguma coisa desse tipo. Mas pode ser interessante. Tá? É uma dica boa. Não tem dispositivo para testar. Não, tem sim. Tem vários e vários, vamos dizer assim, fornecedores desse tipo, mas o Firebase é um deles. Né? E sendo do Google, dá para confiar que vai funcionar bem. Saber mais, eu quero aprender, eu quero entender melhor, eu quero saber o que tem de novo, onde vai aparecer. Você vai aonde? youtube.com/user/Firebase. Olha aqui a lista do rapaz. Esse aqui é o David East. São ótimos vídeos dele, vídeos rápidos. O que eu poderia sugerir para todo mundo, né? Você que está assistindo na internet, você que está aqui, vai para esse aqui. Convertendo estruturas SQL para estruturas do Firebase. Ou fazendo as consultas do banco de dados. Como fazer isso? Né? Ou, na verdade, aquilo ali. Consultas SQL comum convertidas para Firebase. Esses vídeos são maravilhosos, explicados de maneira simples. Tem não a tradução, só que tem o inglês, ele fala bem tranquilo, dá para ler devagar, ou você passar no Translate depois, se você tiver com dúvida. Como ele mostra a tela e a consulta, dá para sacar, dá para entender bem. Esse cara não é brasileiro. Veio o Pedro Nunes, falou, tem um brasileiro lá. Não, é um cara da Ilha da Madeira. E se não conhece também, tem um curso gratuito, na verdade, não, né? Eu vim, porque quando eu vi, na época, que tinha um só. Tem 3, gente. Dentro do Dast tem aqueles cursos do catálogo, né? Tem 3 cursos gratuitos. Firebase Essentials para Android, Firebase no final de semana pelo Google, para Android e para iOS. Então, se você está dando bobeira aí da parte móvel, você pode fazer o curso de graça, tá? De graça, o curso inteiro, de graça. Eu entrei nos 2, olhei, o último eu não olhei, vou ser bem sincero, mas esses 2 aqui, eu entrei para ver onde que ele vai, etc. Ele vai num nível bacana. Eu queria muito ter na minha época, que eu não ia fazer, como eu falei, passar esses perrengues que estiver aprendendo, etc., não lendo tanta documentação, não tendo alguém para poder falar para a gente. Mas ele tem coisas bem interessantes, tá? Então, quem puder fazer, custa nada. Não ganho nada para fazer propaganda disso. Eu ganho alegria de ter gente conseguindo fazer e responder minhas perguntas também, quando eu tenho pergunta. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Vou estar abrindo agora para perguntas. O pessoal do Google me deu um negócio legal aqui. Isso que eu posso jogar. Muitos de vocês já conhecem isso, né? Catbox.
Então, perguntas aqui, eu vou jogar na cabeça da pessoa, ela vai me responder. Eu peço para poder falar aqui, ó, perto do X, ou do controle do PlayStation. Tá? Então, perguntas aqui, a gente já tem uma primeira, depois a gente passa para trás. Estou com medo de jogar, mas eu vou tentar. Nossa, quase. Primeiro, obrigada pela palestra que você deu aí pra gente, foi muito legal. Eu comecei a usar o Firebase em projetos de React Native, não sei se você já mexeu. Sim. E daí no React Native a gente tem aquele problema, porque quando eu comecei eu peguei um tutorial que o cara usava a API da web. E a gente tem um problema que o React Native, ele não é web, ele não é Android, ele não é iOS, ele é meio que os três, só que o web ele fica difícil. E daí, eu usei o web e não tive problema pro que eu fiz, porque meu código era bem reutilizável nas duas plataformas. Só que daí, agora que eu estava pensando, eu acho que talvez tem algumas coisas que são específicas de Android, tem coisas que a gente não tem no web, né? Sim, tem parte da API do Android, principalmente da web, que não está no Android. Algumas facilidades, principalmente para consulta. E daí, assim, eu fico pensando, será que talvez a melhor alternativa seria eu separar, porque eu tenho usado a API da web, será que talvez seria a alternativa separar, então, naquele arquivo específico de Android, eu pego uma API da Firebase para Android, do iOS eu pego para iOS, porque daí vai ficar separado, mas daí eu teria que analisar os dados separadamente, né? Tá. Eu vou dar a resposta de consultor, né? Depende. Porque assim, por que depende? Mas faz um sentido porque depende. O que você usa das consultas é vamos assim, o básico, aqueles que eu mostrei aqui, por exemplo? Se for aquilo, ok, vai funcionar em todos. Eu sei que a API vai estar disponível, vai conseguir rodar. Eu não sei se ele vai conseguir, hoje já está rodando, né, no Android e no iOS sem problemas. Então, eu não vejo, eu acho que assim, se doer, né, se você vai olhar, se eu fazer algo diferente, dá uma olhada na API, se você for entrar no, deixa eu mostrar. Você vai, acho que a maneira mais rápida de ir na documentação é aqui. Então, vai na API aqui direto, na reference, e olha, sei lá, se eu quero olhar no Android. Então, verifica se lá, beleza, redirecionando. Se o que você quer, ele está disponível. Então, você entrou aqui, beleza, faz a consulta e vê se ele está na API. Se não tiver, não avisa, não para não, continua entregando. Que aí é tranquilo, entendeu? Acho que é mais pelo deixar o ambiente tranquilo. Beleza? Acho que tem atrás aqui, tem um caminho da caixinha aí. Oi. Parabéns pela palestra aí, Valeu. Bacana. Eu não tive tempo de testar, só que eu li bastante a documentação e eu fiquei com uma dúvida. Eu li em algum lugar que parece que a base do Firebase vai para o Google Data Studio, que é um BI que eles estão fazendo agora. Não sei se vai para a base do BigQuery. Como é que funciona? Você já ouviu falar? Já usou? Desculpa só te cortar de novo. Fazer agregação em NoSQL é o cão, né? O join, né? A gente volta... Agregação mesmo. Agregação mesmo. Sim. Average. Você tem que voltar para o COBOL, para o Xbase e fazer looping, né? Acho que não tem outra forma, né? Eu não conheço, não. Então, assim, para dados, aplicação web principalmente, para dados que você precisa apresentar para o usuário, se tiver um volume considerável, como é que você vai fazer? Então, o Data Studio... teoricamente, o que eu ouvi falar, assim, que ele viria para cobrir mais ou menos esse tipo de buraco, a gente não tem nenhuma informação assim, mas eu acho que assim, a API vem evoluindo bastante. Eu que peguei lá o Firebase redondo, lá parecia um banco de dados mesmo, mudou bastante. E que eles falam para a gente que eles estão trabalhando hoje de uma maneira, acho que é o principal feedback, cara. Até que foi a principal fonte, a principal lista de perguntas, pessoal, e aí, e essas consultas, o que eu vou poder fazer? Então, o que eles falaram para a gente, a última vez que a gente foi lá e pôs a boca do trombone, e falou, a gente está rodando isso. Eu tenho esperança, cara, que em breve a gente vai ter isso disponível para a gente poder fazer a consulta mais do modelo, não do modelo, porque a gente está pedindo essa consulta SQL, não. Eu estou pedindo consulta desse tipo que você falou. Uma consulta que dá alguma coisa mais completa. Gráfico, né?
Porque senão você volta, é a volta do COBOL lá, etc. Mas eu acho que assim, dá para confiar que isso vai tá rodando muito em breve, cara. E se não Acho muito tiver, vai ter que difícil. fazer algum serviço para mandar para um Google SQL. Tem bibliotecas, inclusive, dentro do GitHub, que estão fazendo isso. Por trás, só que assim, o bom você pode pedir e elas vão fazer o que você precisa. O ruim elas estão fazendo um trabalho tremendo ali por trás, né, que é o mesmo que você deveria fazer. Você pensar em performance, né, existe um problema. Mas se você pensar em facilidade de codificação, isso já existe pronto. Você poder fazer esse tipo de consulta. Mas acho que pode confiar que vai estar rodando aí. Se não tiver, pega essa biblioteca. Se estiver doendo, aí vai ter que pensar na estrutura dos dados e fazer igual eu falei, daquela consulta nova lá que o cara juntou. É uma gambiarra, é um artifício técnico de alta performance. Beleza, obrigado. Quem? Tem mais dois, você pode ir jogando para trás. Hein? Então, parabéns aí, muito boa sua abordagem. Valeu, cara. A minha dúvida é notificações, Remote Config Analytics, pelo que a gente estudou, está só focado em app. Qual é a sugestão para a web? O notificações tem na web também, né? Agora. Então, dá para pegar também. A questão maior é porque, acho que o Remote Config, para a web, você não precisa do Remote Config. Você vai lá e troca. Então, acho que não precisa ser tão importante, talvez por isso, entendeu? Se eu fosse o gerente de produto, eu falava, faz o Remote Config. Eu falei, não, mas na web ele atualizou, está feito. Mas é web para mobile. Agora mudou a história. Então, agora você poder pensar um pouquinho mais. Eu não cheguei nem a olhar, até porque eu nunca precisei. Na minha experiência, eu nunca precisei fazer o Remote Config para a web. Eu não sei nem se tem APIs. A gente pode até ver aqui, né? Saber, será que tem? Será que eu não tenho para a minha necessidade, né? O que eu costumo fazer é vir aqui, aí eu quero ver as features. Vamos ver Remote Config. Acho que está aqui no... Aqui. Foi. Achou? iOS e Android. Não está para a web, então, não. Mas é bom testar, mas acho que é por isso a explicação, né? Porque na web pela web em si, você vai lá e troca. Então, talvez por isso eles não focaram nisso. Mas o push já está rodando, né, já passando bem. Tal. A gente fez no projeto de redação, lá, que é de um aluno meu. E tá indo. Ok, obrigado. Nada. Opa. Eu fui um dos que... Opa, tá me ouvindo agora? Tô, cara. Eu fui um dos que mandou a pergunta lá no Google Forms. E uma delas era sobre a linguagem C#. Por exemplo, eu sei que tem Android, iOS, cobre bem o web, mas vamos supor, eu tenho um sistema que ele foi feito em ASP.NET, né, usando a linguagem .NET, e eu não achei nada que comandos em C# que se comunique direto com a base de dados Firebase, nem via direta, né, ou via web service, já feitas, prontas, legadas, que eu pudesse comunicar direto com o Firebase. Então, eu não sei se tem... Eu vi até C++, mas a C# eu não vi nenhuma referência. Eu também não vi, desculpa não ter colocado aqui, eu pesquisei sobre isso, tá? O que eu vi funcionando, do pessoal colocando, falando, esse aqui tem alguma coisa rodando, fazendo um artifício de alta engenharia, chamando através do JavaScript. Tá? Fazendo coisa do JavaScript, aí ele podendo chamar diretamente. Mas eu ouvi... Pode falar. Se ele quiser usar o database, pode fazer um web request. Database pelo web request, o normal. Mesmo que você faria, por exemplo, em Node, né? Você pode fazer diretamente. Tem uma resposta aqui já. Mas acho que tem uma library para .NET. Tem uma library? Você está no campus, né? Sim. Eu acho que nos meus e-mails lá tem uma library. Legal. Tem uma library para .NET. Que massa. Por isso que é massa a comunidade. Veio aqui e resolvemos junto. Então, para a web você faz o web request diretamente, para .NET, que deve usar a web request. Não faz sentido se ela fazer outra coisa, porque... Legal. Acho que está respondido. Sim. Legal. Mais perguntas aí? Tem um aqui. Aqui também. Jogar. Pegou. Vixe.
Opa, parabéns pela apresentação. Eu Valeu. fiz uma pergunta no evento, pelo Forms, e a pergunta era sobre a questão das APIs. Como eu uso a solução web, fazendo um deploy pelo Firebase Host, eu não tenho como proteger a questão do banco, porque eu posso usar o banco de dados como serviço. Vai a Posso usar- configuração, né? Igual em Angular, vai ter que ir lá aberto no código, né? Isso. Então, por exemplo, no C Sharp, eu programo em C Sharp e Node, eu faço web request direto, mas eu não queria fazer web request direto no banco, eu não queria expor o banco diretamente. Então, Na aplicação, né? Se mostrar, inspecionar código, ele vai mostrar lá tudo que ele precisa, né, para alguém para poder mexer, né? A requisição ela está aberta, ela está exposta. Sim. É claro que vai existir um processo de autenticação por sua aplicação para que ela possa enviar um post ou um put para o seu real-time database. A questão é, eu não queria publicar esse web service num servidor Node ou dentro de um servidor no IS C Sharp. Eu queria utilizar o próprio serviço de hosts que o Firebase disponibiliza para você fazer o seu front na web como um back. E aí você encapsular aquele serviço. Então, você consegue fazer isso numa gambiarra. Você cria uma página HTML, você fica fazendo requisições HTTP para elas, requisições GET, e lá dentro você faz o seu código, mas é uma gambiarra. Se existe alguma forma de você publicar não só o front, como também um back-end que dê suporte a você disponibilizar a sua API. Eu não sou exatamente da área da web e da infra, né? Até que eu perguntei, eu vi que os amigos falaram, olha, o pessoal passa por isso em Angular, né? E o pessoal estava fazendo mais ou menos isso aí, que você explicou, tá? Eu até estou esperando, na verdade, a resposta de um colega, que também é GDE, disso aí, para eu poder responder e te mandar por e-mail. Porque eu realmente não estava pegando, eu olhei o pessoal de Angular e falei, não, a gente faz uma gambiarra. Eu falei, não vou falar que eu faço uma gambiarra. Mas vou até esperar a resposta do colega que até é GDE nisso também e responder, até colocar no slide também, prometo. Porque hoje, pra ser sincero, eu não sei outra maneira em relação a isso, porque eu nunca precisei fazer. Então, hoje, uma das soluções, você, por exemplo, usa o Heroku, lá você publica a sua API com Node, você expõe a sua API para que outros usuários possam utilizar, você tem o seu processo interno de autenticação. Dentro da sua API com Node, você se autentica no Firebase, somente a sua API se autentica no Firebase, e ela faz os web requests persistindo. Mas aí você precisa de 2 servidores para que você possa disponibilizar os dados do seu Firebase. Ou então você cria um processo de sincronismo, lendo os dados do Firebase e jogando dentro de um Elasticsearch. Perfeito. Mas em todos os casos, você tem um segundo servidor, onde você poderia utilizar... Não seria necessário, né? Não seria necessário se Redundância. você tivesse um suporte para APIs dentro da solução do Firebase, na parte de host. Acho que isso até até procurando lá, a gente não estou achando documentação sobre isso, né? Acho que seria um feedback importante para a gente poder passar, né? Depois para o pessoal. Bom que tem um vídeo, falando, pessoal do Firebase, por favor. Eu prometo colocar para você. Você foi o que mandou 2 ou 3 perguntas, não foi? Isso, mostrei. Sim, eu lembro de você. Fiquei com vergonha de mandar mais. Não, mas foi ótimo. Acho que tem pelo menos umas 2. É o bom. Você sabe que eu fiquei feliz, cara. Que ele falou, eu posso responder a pergunta antes ou durante a palestra, ou depois. Eu só não respondi realmente porque falou, não é minha, que eu falo, que eu não sei, eu prefiro perguntar para alguém que sabe para poder retornar. Tem mais uma aqui. Vamos ver se tá bom. Baixa a... Ai. Obrigado, Marcelo, pelo conteúdo, muito bom. Eu tenho 3 perguntas, na verdade, se tiver tempo, né? Vamos começar aqui primeiro. A gente na empresa, a gente usa muitos produtos do Google já. E numa das discussões que a gente teve sobre o uso do Remote Config, a gente já começou a utilizar, a gente viu bastante similaridade com o Tag Manager, que a gente tem para a web. Até no Tag Manager a gente usa para algumas tags JavaScript, mas tem umas partes deles que a gente consegue configurar a chave-valor também. Sim. Uma dúvida, eu uso o Remote Config ou eu migro o que eu tinha de Tag Manager para o Remote Config? Na minha cabeça é a mesma coisa. Os dois são o mesmo produto? Na minha cabeça. Certo. Na minha cabeça é a história do imposto Ipiranga. Admob, Firebase, Tag Manager. O conceito é o mesmo, não é? Sim. Você tem o chave, um valor ali. Aí é mais assim, quem que você quer que seja seu fornecedor? Uma particularidade que a gente viu é que essa questão de 12 horas que a gente tem como configurar no Remote Config e no Tag Manager a gente não tem.
Então, mas o produto em si, ele vai entregar o mesmo valor para a gente. A gente tem que só se basear, então, nas particularidades que a gente quer adotar ou não. Sim. Beleza. GA. Hoje a gente também utiliza o GA, tanto para o app quanto para os aplicativos. Quando a gente fala de Firebase Analytics, a gente não está falando da mesma coisa, certo? Não. Não, né? Tá pegando, você cria os seus próprios eventos, eu não tenho certeza se ele vai estar disponível no Analytics já mais aberto, entendeu? Certo. Porque, como falando, a minha experiência hoje é de fazer muito mais na parte de aplicações em geral do que integrar ele também com um web que já está antigo, que já tinha aquele Analytics lá, que o pessoal, o senhor já está acostumado a brincar lá e trabalhar, né? Eu não tenho certeza se o que tem lá aparece, mas vai estar no Firebase. É porque tem algumas opções a mais que eu acho que não tem no Analytics já comum. Então, a grande pergunta é porque, como hoje a gente usa o GA para tudo, a gente consegue fazer um filtro no Analytics e a gente sabe o que aconteceu, tanto no iOS, no Android e no fluxo mobile web. Se a gente passa a utilizar o Firebase também, a gente começa a acessar 2 bibliotecas dentro do aplicativo. Então, a gente começa a logar no Analytics e no Firebase. Será que são 2? Não, é uma outra dúvida. Como isso é muito encapsulado, né? Aquela parte, eu estou usando como um serviço. Eu não sei se no final ele está fazendo 2 chamadas. Hoje eu coloco dois frameworks dentro do aplicativo. Se ele está fazendo com o mesmo ou com não, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas, de qualquer forma, eu estou colocando mais conteúdo para o meu Pra usuário garantir. baixar. Não, pro meu binário ele fica um pouco maior depois. Ah, ok. Entendeu? Então, provavelmente sim. A grande questão é, se hoje não é o mesmo produto, mas tem alguma previsão de uma coisa ser integrada com a outra? Se eu tivesse no Google, acho que eu poderia falar. Eu sou um expert, eu sou um professor, Legal. eu sou um funcionário público. Tranquilo. Aliás, vocês estão pagando para eu estar aqui. Enfim, eu não sei sobre o roadmap. Poderia até pedir e ver o que a gente pode falar sobre isso. Seria legal perguntar para o próprio pessoal do Google daqui exatamente sobre isso. Eu não sei, se eu soubesse, eu teria que pedir permissão para saber se eu posso falar. Entendi. Não, tudo bem. Mas é só para entender que, de cara, a gente já sabe que não é o mesmo produto. Hoje não tem essa integração. O que eu posso é supor que provavelmente futuro... vai estar no mesmo, vai estar batendo a mesma portinha, né? Tá. E, só para fechar, a gente falou de notificação. Hoje eu consigo mandar uma notificação para quem acessou o app da Vila Madalena? Sim. Sim, você pode criar evento, você pode criar, por exemplo, um geofence, o que passou lá, o geofence, não sei quem perguntou, mas você pode definir, mas você tem que criar o evento. É por evento só? Sim. Não é só por acessar... Na hora que eu configurei o Firebase, ele não está captando essa informação não de está pronto para localização? isso, não. Entendi. Então, tanto o evento, ou então até mesmo a questão dos tópicos também, eu posso fazer por tópico? Sim. Porque se ele pesquisou alguma eu não faria por tópico, eu faria por evento. Por evento. Eu faria, na verdade, por geofence. Eu criaria uma geofence na Vila Madalena, assim que ele chegou, ele recupera alguma coisa. Aliás, né, às vezes nem é FCM, porque isso vai partir do cliente, né? Não é algo que vai do servidor. Se eu for pensar em FCM, é algo que aconteceu no servidor e o usuário tem que ser avisado. Esse é o contrário. Na verdade, aconteceu com o usuário. Ele entrou na Vila Madalena, então eu criaria o geofence e diz, olha, entrei na Vila Madalena, beleza, vai lá e recupera alguma informação, faz o que tem que fazer. Roda um código. Entendi. Se eu estiver falando de um aplicativo que eu faço buscas, então, é muito melhor então fazer um tópico para o cara fez buscas em um determinado local e aí eu mando para ele. Sim. Aí, a partir do momento que ele entrou lá, ele assinou o tópico Vila Madalena. Da noite, ele vai receber a balada, lista de baladas, por exemplo. Entendeu? Valeu, obrigadão. Entendeu? Mais uma aqui. Bom dia. Bom dia. Eu sou um desenvolvedor .NET e recentemente comecei a mexer com a parte de aplicações web. E aí eu comecei a estudar Node, Bootstrap, Angular, Firebase, tem um monte de coisa. E eu tive muita dificuldade em começar a saber para onde que era o caminho, quais seriam as boas práticas para desenvolver, como é que eu começo a juntar o Firebase com o Bootstrap, com o Angular. Aí você baixa um template do Bootstrap, aí começa a integrar, aí no Angular os controles não funcionam com o Angular, aí você tem que baixar outros controles. Queria saber só assim, o que você saberia assim, da Google, o que ela está fazendo para
facilitar esses novos desenvolvedores dessa área, assim? Você vai ter uma IDE para facilitar essa integração, esse trabalho? Se a Google vai apostar mesmo ou mesmo no Polymer para trabalhar junto? Tem o Firebase. Eu falar Firebase, falar Google, é a mesma coisa, né? O próprio Firebase, ele tem já, por exemplo, você entra existe para Angular e para Polymer. Já dentro do código do GitHub do Firebase, essas partes que tá falando, tá faltando aquele ali, faltando o conector, tá lá. Então, eles criaram essas bibliotecas, se colocariam uma dependência nova, na verdade, ele vai tirar outras dependências relacionadas ali, onde ele vai cortar isso para você. Eu li isso, alguém me perguntou, acho que do Ember, estava tentando ler e entender como é que estava funcionando. Então, lá tem esses atalhos. Aí eu acho que eles estão, pelo que eu estou vendo, parece que eles estão tentando trabalhar nisso. Então, só que assim, tem que ouvir a reclamação. Então, o ideal vai lá, se não tem, cria um issue, sei lá como é que fala isso. Reclama, coloca no fórum, entra em contato, por exemplo, quem das pessoas, eu quero olhar alguma coisa, eu quero, sei lá, de qualquer que seja coisa do Google. O Google é legal, né? Que se tem alguma coisa, você tem um cara no Plus, a moça no Twitter, né? Você tem uma moça que é Developer Advocate, você fala com ela, olha, eu acho isso aqui, ela tem um feedback, já pode ver. E o pessoal tem muito a cultura de passar isso para o engenheiro. E às vezes você conversa direto com o engenheiro, porque você não tem isso aqui. Tem isso, ou outra maneira, né? Então, o que eu sugiro primeiro, olhar no Firebase UI, se tem alguma coisa. Eu tenho certeza que tem, por caso que você está falando. E se não tivesse, pinga eles na internet, direto. DA, que a gente fala Developer Advocate, ou engenheiro, engenheira, que faz isso. Eu acho que é o ideal. Mas tem, tá? Pode ficar tranquilo, para ajudar. Eu sei que você está falando. A gente passou pela mesma uma coisa lá com... É que é difícil, né? Recentemente, nesses últimos, 2 anos, saíram um monte de frameworks. Eles compraram... O Google comprou o Firebase faz 2 anos. Então, faz pouco tempo. E encheu de gente. Você entra lá, só tem camiseta amarela. E aí você vai no YouTube ver os vídeos, é versão 1.1, aí tem a versão do Angular que mudou, Sim. Aí tem a versão do... Ainda mais com o Angular agora atualizando assim, né? Mas dá uma olhada no GitHub, acho que é o melhor. Você vai no GitHub, é o que eu uso, assim, meu algoritmo, vai no GitHub e olha a biblioteca, olha a data de atualização. Vê as coisas, vai nas issues e lê o que o pessoal andou escrevendo, para ver se está compensando. Vai no código, tenta entender o básico, não, beleza, agora eu confio, vou baixar e vou ver o que dá para fazer. Acho que isso é importante. Mais aqui. Vamos ver se você está bom de lado aí. Ó. Fala quem tá, beleza? Aí, bom, cara. Seguinte, eu tenho uma dúvida quanto a essa parte de notificação para a web app. Quando você envia uma notificação para um grupo de usuários, eles só vão recebê-los quando eles entrarem no web app ou abrirem, ou estiverem logado. Mas recentemente a gente viu, não? Tem como receber essa notificação mesmo não estando logado no web app? Olha, então onde eu sei o cliente recebe, eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Falando, eu sou de aplicativo, sou GDE de Android. Mas eu posso dizer o seguinte, você pode perguntar para um cara que ele vai dizer sim ou não. Isso. Pergunta para o Juarez. Juarez é GDE de web e GDE de Firebase. De web com Firebase. Inclusive, quem quiser saber aí, então é o Juarez, lá de Maceió, eu acho. Ele vai poder te responder isso. Pelo que eu sei, ele te manda fora, tá? Tem até que pudesse fazer uma ligação aqui, eu perguntava para o Ju, falou, aí, tá rodando? Mas até onde eu sei, ele é fora também. É aquela notificação, igual o Facebook te manda. 1 milhão de notificação. Você tá bom. Ele não usa o Chrome por trás? Chrome por trás. No Facebook, e depende do Chrome por trás, né? O pouco que eu... Sim, só no desktop, Isso é importante destacar, obrigado. É o Chrome desktop mesmo. Tem uma... Sim. Peraí. Vai lá, cara, você vai fazer esse... Eu não tenho coragem de jogar mais, não. Poxa. Por isso está escrito a camisa dele, atleta. Então, existe uma plataforma web mesmo chamada OneSignal, que quando você gera o aplicativo, ele dá uma chave única para esse aplicativo, que quando ele faz a conexão no celular, ele vai gerar uma chave específica que eles criaram, certo? E essa chave serve para enviar notificação, tanto que você pode enviar notificação pelo próprio site deles também. Que é o mesmo processo do Firebase, aliás. Exatamente.
Só que mesmo quando você está deslogado do aplicativo, você consegue receber a notificação pelo back-end, porque ele fica com um evento lá instalado no seu aplicativo e quando ele recebe, ele mostra, estando no aplicativo ou não. Beleza. Pessoal, mais uma. A última. Esse negócio é legal. Gostei. Bom dia. Acho que uma pergunta específica mais de Android, assim, cara, com Firebase com relação ao SQLite. O Firebase é uma evolução direta do SQLite. O SQLite ele vai ser abandonado, ou para consistência de dados offline eu continuaria utilizando o SQLite? Para alguns casos eu continuo usando. Principalmente para a parte de consulta. Exatamente para a parte de consulta. Tem um aplicativo que eu estava fazendo, uma prova de conceito minha mesmo, eu estava tendo um pouquinho de dificuldade em relação a... Porque o Synchronize ele é muito mágico, né? Você manda lá, filho salva ou recupera, ele salva. É aquela história de tirar da cabeça. Mas certas coisas você pode continuar, eles são complementares. O Firebase vem para complementar alguma informação no seguinte sentido. Você precisa salvar alguma coisa, isso não precisa ser sincronizado, você pode deixar no SQLite. E você pode também fazer o seguinte, recupera do Firebase e salva no SQLite. Como se fosse duas fontes de dados diferentes. Ele é muito mais complementar. Eu diria que, com toda certeza, não vem para substituir. Não vem mesmo. Até porque o SQLite também tem um outro propósito. Né? São propósitos diferentes, são nichos diferentes. Firebase é banco de dados como serviço que está te dando uma pancada de coisa que é tão boa que a gente chega a pensar, será que eu preciso realmente continuar com a SQLite? Não mando salvar no Firebase, suporte offline, ele resolve sozinho? E isso, quando tiver um totalmente offline que eu tenho pedido aqui, se pudesse ter, seria legal. Porque aí a gente poderia pensar assim, estou usando o Firebase como banco, assim como existem outras que fazem uma coisa parecida, no Couchbase. É mais ou menos isso, não relacional e tal, offline, né? Só que vai deixar seu aplicativo maior em relação a isso, assim como qualquer um deixaria. Mas acho que vem muito mais a complementar, como ele está hoje. No momento que ele tiver um offline disponível, eu posso pensar naquilo o tempo inteiro. Vai ser até mais fácil. Quando eu for mandar para o servidor, significa só, vai ser um database reference que eu mando salvar. Vai ser bem mais simples, né? Pessoal, acho que é isso mesmo. Tem mais uma pergunta? Não? Valeu, gostei. Se for somar as perguntas, eu nunca tive uma conversa com tantas perguntas. Estou muito feliz também de estar aqui. Brigadão, valeu aí. Até a próxima. Quem quiser poder dar um feedback depois, eu sou @mrquinta no Twitter, então sempre coloco coisinha legal lá. Estou no Facebook, vocês podem me achar, podem conversar. Enfim, estou aí. Muito obrigado, tá, pessoal? Valeu.